Num mundo infestado de zumbis, Shen Shibai, um delicado erudito transmigrado para um romance, tenta esconder sua verdadeira força. Sua equipe o odeia, e todos gostariam de jogá-lo para alimentar os zumbis. O que eles não sabem é que o homem, toda vez que olha para os zumbis, quer explodir suas cabeças com um tiro. Mas, para se esforçar para interpretar um papel frágil, toda vez que seus companheiros de equipe lutam na frente, ele só pode se esconder atrás das sombras. No entanto, os bons tempos não duraram muito, e a equipe encontrou uma horda de zumbis. No momento de vida ou morte, o homem decide revelar suas verdadeiras habilidades e se transforma em um atirador de elite que explode a cabeça de cada zumbi. Nesse momento, a primeira onda de zumbis está prestes a chegar. Todos estão segurando armas, prontos para lutar e aguardando em alerta máximo. No entanto, os zumbis que se aproximam são cada vez mais numerosos, e os soldados estão tendo dificuldades para lidar com eles. Até mesmo Lu Feizhou, que originalmente estava sentado no banco do motorista, sai do carro para lutar. Antes de sair, ele instrui seriamente Shen Shibai a não correr por aí. Shen Shibai, sentado no carro, observa as pessoas lutando do lado de fora. Mas, como o número de zumbis é muito grande, a linha de defesa é rapidamente rompida pelos zumbis. Nesse momento, um soldado perde a concentração e é rapidamente derrubado por um zumbi. O zumbi morde o pescoço do soldado e, em seguida, é despedaçado por muitos zumbis. O grito de partir o coração faz com que as ações de todos parem por um momento. Eles olham para ele, e a cena de terror fica gravada em seus olhos. Embora Shen Shibai também tenha matado pessoas, mas é a primeira vez que ele vê uma cena assim. Uma onda de náusea sobe, e seu rosto fica ainda mais pálido. Lembrando-se de que o fim do protagonista original também foi ser despedaçado por zumbis. Um medo há muito esquecido sobe ao seu coração. Observando os soldados sendo despedaçados por zumbis um após o outro. E o trabalho com os pneus ainda está longe de ser concluído. Cada vez menos pessoas e cada vez mais zumbis. Se eles continuarem a adiar, todos estarão acabados. É muito perigoso fora do carro, ele não pode sair. Mas apenas assistir ansiosamente não muda a situação. Ele não se importa com seu corpo fraco atual, cerra os dentes e pega um rifle de precisão da caixa de madeira. Ele enfia a cabeça pelo teto solar e o coloca no telhado. Pronto. Ele mira no zumbi mais próximo, mas hesita. De repente, um rosto podre ampliado aparece em seu campo de visão. Assustado, ele estremece e consegue até sentir o cheiro rançoso. Shen Shibai solta um suspiro, alinha o ponto vermelho com a cabeça do zumbi e puxa o gatilho. Eles querem ver claramente o nome da arma. Mas a bala perfura a cabeça do zumbi. O zumbi cambaleia e logo cai no chão. Então, ele mira a luneta em outros zumbis. A cada tiro, um zumbi cai no chão. Então, todos percebem que, embora os zumbis estejam bem na frente deles, eles não atiraram e os zumbis já caíram. Lei mexe na arma em sua mão com uma expressão confusa. Huang Mao e os outros também não veem nada de anormal. Reki levanta ligeiramente o queixo e olha para um lugar. Lei Yi vira a cabeça e olha para o carro Mer de Reki. Então, ele vê Shen Shibai enfiando metade do corpo para fora do teto solar do Mer e atirando com precisão nos zumbis. Ele não consegue evitar soltar um palavrão. Que P asterisco 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 é essa? Isso é Shen Shibai. Reki semicerra os olhos e olha para o jovem de cabelos cacheados não muito longe. Seu rosto está cheio de significados intrigantes. Lei engole em seco. Quando ele ficou tão forte? Então, ele para de matar zumbis e olha fixamente para Shen Shibai. O fogo em seus olhos não está disfarçado. A precisão do tiro e os movimentos suaves e bonitos o fazem querer gritar. Jian Yi também percebe a normalidade, inconscientemente, vira a cabeça para olhar para o carro. Então, ele vê Shen Shibai mostrando metade do corpo no telhado do carro. Ele estava prestes a xingar, mas no segundo seguinte parece ter pensado em algo. Ele vira a cabeça apressadamente e olha para os zumbis que caíram. Com certeza, ele descobre que o centro da testa dos zumbis que caíram tem um buraco negro. Tão preciso como se tivesse sido medido com uma régua, sem exceção. Ele olha para Shen Shibai e depois para os zumbis. Relei, como sempre, não consegue evitar soltar um palavrão. F asterisco 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 se. Shen Shibai está matando com os olhos vermelhos, tendo transmigrado inexplicavelmente para um mundo apocalíptico perigoso. A pressão que estava escondida em seu coração por muito tempo é liberada como uma torrente. Tanto que o sorriso pervertido em seu rosto é completamente incontrolável.
Até que ele se lembra do som desconcertado, que o chama de volta de seu estado de transe. Ele levanta a mão para limpar o canto dos olhos e grita, olhando contra a luz para os zumbis não muito longe. O mais próximo já abriu uma distância de quase 10 metros. A maré de zumbis estará aqui em 2 minutos, e esse tempo é suficiente. Guardando a arma rapidamente, ele está um pouco relutante. Esse pequeno tesouro é tão suave e fácil de usar, ele estima que só poderá tocá-lo uma vez. O vento sopra as folhas caídas e as espalha na Avenida Lee King, acompanhado pelo rugido baixo dos zumbis. Chen Shibai de repente sente que está muito silencioso sem o som dos tiros. Ele olha ao redor inquieto. E percebe que está encarando os rostos de todos como se tivessem visto um fantasma. Até mesmo Jian Yi, que costumava zombar dele, está com uma expressão de espanto. Depois de alguns segundos, ele percebe tardiamente que o frágil Chen Shibai parece ter se revelado. Chen Shibai segura a arma e escorrega de volta para sua posição. Através do vidro da janela do carro, ele olha para as pessoas do lado de fora. Só então todos começam a se mover. Doutor Lei, soe o alarme, preparem-se para recuar. A cena muda e os soldados voltam para seus carros. Vendo Reki e os outros caminhando em direção à sua direção. Só então Chen Shibai dá um suspiro de alívio. O espírito originalmente tenso relaxa repentinamente. Seu corpo fica dormente com o recuo da arma, e seus ouvidos zumbem. Suas pálpebras ficam cada vez mais pesadas e ele logo cai na escuridão. Quando ele acorda novamente, já é noite. Chen Shibai não sabe quanto tempo dormiu. Ele só sente sua cabeça tonta e muitas coisas ainda não estão claras. Mas, aparentemente, ele evitou a primeira grande crise. Mas ele sempre sente que esqueceu algo importante. Então, ele sente que sua cabeça está apoiada em algo. Então, uma voz fria masculina soa em sua cabeça. Já que você está acordado, quanto tempo mais você vai ficar encostado? Chen Shibai levanta a cabeça inconscientemente e bate no queixo do homem. Ambos engasgam com a respiração. Ele se pergunta por que Reki não está à vista. Acontece que ele está sentado ao lado dele. Chen Shibai afasta a distância entre os dois de forma um tanto desajeitada. Olhando cautelosamente para o homem sentado ao seu lado. Vendo o outro tocando seu queixo e franzindo a testa. Ele move seus lábios querendo dizer algo. Reki ainda está olhando para ele. Sua expressão não muda, sua ação não muda. Chen Shibai meio que entendeu o que ele queria dizer. Hesitando por alguns segundos, ele não consegue evitar perguntar, por que você não me empurrou para longe? Claramente Reki ainda estava ameaçando jogá-lo para alimentar os zumbis no segundo anterior. Mas no segundo seguinte ele gentilmente o deixou encostar a cabeça em seu ombro para dormir. Não importa como ele pense, algo está errado. Nesse momento, Jian Yi enfia a cabeça para fora da frente. Você ainda tem a audácia de dizer. Chen Shibai, você tem algum rastreador instalado em sua cabeça? Você está se esfregando desesperadamente no chefe. Não pense que você quer seduzir nosso chefe. Não pense nisso, ele gosta de mulheres. Ouvindo isso, Chen Shibai quer viver um pouco mais. Ele tem apenas pura admiração entre homens por Reki. Com medo de que Reki o entenda mal, ele olha para ele. Juro que não quero te seduzir. Reki olha para ele. Ainda não há calor em seus olhos. Incapaz de ver suas emoções. Depois de soltar um pum, ele vira a cabeça e olha para fora da janela. Vendo isso, Chen Shibai fica um pouco confuso. Olhando para ele assim, ele pensa que está infeliz. Jian Yi zomba. Mesmo que você se ofereça, o chefe não vai gostar de você. É verdade. O protagonista masculino com certeza tem que gostar da protagonista feminina. Essas palavras são ditas em voz baixa, como um monólogo. Até mesmo Chen Shibai mal consegue ouvir. Reki, que originalmente estava olhando para fora da janela, olha para ele. Sua expressão é pensativa. Mas ele se move rapidamente. Os olhos de Chen Shibai ficaram vermelhos e as lágrimas brotaram em seus olhos. Beato se sentiu muito culpado por desfrutar sozinho daquela cama confortável. Ele não conseguiu evitar franzir a testa. Não, então onde você vai dormir esta noite? Não posso deixar você dormir lá fora sozinho, né? Chen Shibai apontou para o sofá na sala de estar. Eu posso dormir no sofá. O homem honesto pareceu preocupado. Eu durmo na cama e você no sofá. Chen Shibai se sentiu angustiado. Com esse corpo delicado, assim que ele entrava em um quarto, seu nariz começava a coçar. Ele realmente não conseguia controlar. Que tal pedirmos para alguém trocar de quarto? Os dois hesitaram por tanto tempo.
Jian e os outros no quarto ao lado já haviam adormecido. O ronco podia ser ouvido através da parede, justamente quando os dois estavam em um impasse. De repente, Rechi apareceu na frente dos dois. Por que vocês ainda não foram descansar? Rechi não estava dormindo e ouviu um barulho fraco, então desceu para verificar a situação. O que ele viu foi os dois sentados no sofá com uma expressão preocupada. Beato explicou, Shen Shibai não consegue dormir naquele quarto. Assim que entra, ele começa a espirrar. Então Shen Shibai sentiu um olhar cair sobre seu rosto. Ele garantiu rapidamente, é verdade. Assim que terminou de falar, o olhar de Rechi hesitou e ele franziu a testa ligeiramente, como se estivesse tomando uma decisão. Vocês dois estão atrasados, subam comigo. Shen Shibai e Beato ficaram chocados. Ambos disseram em uníssono, não, com uma expressão estranha. Rechi franziu a testa ainda mais. O tempo de descanso é precioso. Até quando vocês vão ficar enrolando? Ele estava parado na escada, vendo que as pessoas ainda não haviam o seguido. Sua expressão ficou ainda mais impaciente. Você deveria saber que não podemos deixar você morar sozinho. Não perca tempo. Você não quer dormir, é problema seu. Não atrapalhe os outros. Nessas circunstâncias, fazer mais exigências só faria com que Shen Shibai parecesse uma pessoa mimada e problemática. Ele teve que segui-lo obedientemente para cima. Para mostrar sua iniciativa, ele fez questão de subindo as escadas à frente de Reqi. Havia apenas um quarto no andar de cima, e quando Reqi desceu, a porta não estava fechada e havia uma vela acesa lá dentro. Shen Shibai conseguiu ver a decoração da sala assim que chegou à porta, e de repente teve um choque. Era um quarto de núpcias. A sala estava cheia de grandes caracteres vermelhos de felicidade colados por toda parte. Até mesmo a cama tinha um conjunto de 4 peças com grandes flores vermelhas festivas. Shen Shibai congelou no lugar, incapaz de entrar neste quarto. Dormir num quarto de núpcias com Reqi parecia estranho, e ele ficou parado na porta, bloqueando o caminho de Reqi, que não tinha tanta paciência. Shen Shibai sentiu uma dor no traseiro e foi jogado para dentro do quarto. Este quarto não tinha tanta poeira quanto o de baixo, o que era aceitável. Olhou em volta e descobriu que a janela ainda estava aberta. Não admira que houvesse tanta poeira. Reqi fechou a porta e foi direto para a cama, sem sequer olhar para Shen Shibai. Ele fechou os olhos com uma expressão calma, e a luz da vela cobriu-o com um brilho dourado fraco. Shen Shibai apoiou-se na penteadeira, hesitando no lugar, mas não hesitou por muito tempo. E finalmente subiu para a cama em silêncio. A janela estava aberta e o vento frio do lado de fora da casa entrava na sala através das frestas. Em breve, a frágil chama da vela foi apagada e a sala caiu novamente na escuridão. A noite estava ficando cada vez mais fria. Shen Shibai estava um pouco rígido sob a erosão do vento frio. Ele era um pouco fraco e não ousava invadir, e finalmente tateou lentamente até a beira da cama. Ele sentiu um canto macio do cobertor com a mão, e então deu um suspiro de alívio, e cuidadosamente subiu para a cama. O arranjo desta cama estava encostado na parede. Reqi estava dormindo do lado de fora, o que significava que ele tinha que passar por cima dele para ter um lugar para dormir. Então ele pressionou algo quente. Aquela coisa soltou um gemido abafado, uma mão agarrou sua cintura e o jogou para o lado sem piedade. Seu corpo caiu pesadamente na cama macia. Shen Shibai não pôde deixar de gemer baixinho. Estava muito escuro ao redor e ele não conseguia ver o caminho. Tateando, ele inexplicavelmente correu para o lado de Reqi, pensando que Reqi já estava dormindo, mas foi acordado por ele de repente. Shen Shibai estava um pouco envergonhado. Ele pediu desculpas em voz baixa, mas a resposta para ele foi apenas a respiração constante de Reqi, parecendo que ele estava dormindo. Na verdade, não. Reqi estava com os olhos abertos na escuridão. Seus dedos estavam esfregando levemente a palma de sua mão, tentando remover o toque estranho de agora. A sensação residual na palma da sua mão era estranha e sutil. Ele não esperava que a cintura de um homem fosse tão fina, e não pôde deixar de relembrar quando alimentou Shen Shibai com a boca antes. A sensação em sua mão era exatamente a mesma de agora. Fechando os olhos, a imagem de Shen Shibai apareceu em sua mente. Ambos não eram baixos, apenas uma cabeça mais baixo do que ele, que tinha 1,90 m. Muito magro. Não admira que sua cintura fosse tão fina. Ele estava de lado, de frente para as costas de Shen Shibai, porque ele tirou o robe branco comprido para dormir. Vestindo apenas uma camisa fina, a visão noturna de Reqi depois de um longo tempo de exercício era muito melhor do que a de Shen Shibai. Ele viu roupas finas grudadas no corpo de Shen Shibai. O toque na palma da sua mão voltou novamente.
Olhando para a cintura da pessoa à sua frente, Reki não pôde deixar de estender a mão, mas de repente parou e retirou a mão quando estava prestes a tocar em Shen Shibai. Percebendo o comportamento ridículo que ele queria fazer agora, Reki se sentiu complicado. Talvez deixar Shen Shibai subir e dormir com ele tenha sido uma decisão errada. Ele decidiu não ver para não se incomodar, fechou os olhos e adormeceu rapidamente. Os zumbis nesta aldeia ainda não foram completamente eliminados, e o rugido dos zumbis soou de longe do lado de fora da casa. Eles ficam extraordinariamente ativos à noite, mas a sala é o oposto da quietude. Apenas a respiração leve de duas pessoas sobe e desce. No meio da noite, o tempo ficou anormal. Estava muito quente durante o dia e muito frio à noite. Quando a janela não estava fechada, cada vez mais ar frio entrava na sala. Shen Shibai não pôde deixar de tremer. A coragem de Shen Shibai decidiu tirar um pouco do cobertor da mão de Reki, temendo acordá-lo. Ele não ousou usar muita força. Ele teve que puxar o canto do cobertor com cuidado. Ele puxou e não se moveu nem um pouco. Ok, ele aceitou seu destino. Quanto mais a noite avançava, mais profundo era o frio. Os dentes de Shen Shibai estavam rangendo de frio. Então ele só conseguiu endurecer o couro cabeludo e entrar no cobertor, encostando-se na direção de Reki. Esta cama não era grande e já estava lotada com duas pessoas deitadas. Então ele entrou no abraço de Reki. Shen Shibai foi acordado pelo sol. Um objeto pesado estava em sua cintura, o que o fez se sentir um pouco sem fôlego. Colocando os óculos e olhando para baixo, ele viu que era o braço de Reki, e as posições dos dois eram um pouco ambíguas, parecendo que o irmão mais velho estava segurando o camarãozinho em seus braços. Shen Shibai ficou atordoado por um minuto inteiro antes de se libertar rapidamente, cuidadosamente agarrando o pulso de Reki querendo movê-lo, mas assim que tocou o Reki, ele abriu os olhos aguçadamente. Desta vez, ele abriu a boca antes do homem. Você está me pressionando. Reki retirou a mão e respondeu em voz baixa. Não sei porquê. Shen Shibai sempre sentiu como se tivesse sido tocado. Amanheceu. Reki estava contra a luz, apoiando seu corpo com uma mão. A voz quando ele acordou estava ligeiramente rouca e magnética. Shen Shibai disse em voz baixa que tinha vivido mais um dia, então se levantou e vestiu seu casaco e então olhou para Reki. Neste momento, Reki ainda mantinha sua posição original, com os olhos semicerrados e sem saber o que estava pensando. Originalmente era uma bela imagem de um cara bonito saindo do banho. Mas a atmosfera foi arruinada pelo conjunto de 4 peças festivas na cama. Como era estranho ver um cara bonito sendo coberto por um grande personagem de felicidade. Shen Shibai sentiu seus olhos doerem e desviou o olhar com raiva. Reki apenas olhou para ele e não perdeu o desgosto que passou em seu rosto. O cara bonito ficou sem palavras e não sabia como o havia provocado novamente. Shen Shibai estava prestes a descer as escadas, mas em sua visão periférica, ele viu o requintado pingente de jade que caiu ao lado da mão de Reki. Este pingente de jade era geralmente pendurado no pescoço pelo proprietário original. Shen Shibai pensou que ele poderia tê-lo derrubado acidentalmente quando adormeceu ontem. Ele caminhou em direção a Reki e parou ao lado dele, e então apontou diretamente para o pingente de jade e apontou diretamente para si mesmo. Aquele pingente de jade é meu, por favor. Ajude-me a pegá-lo. Obrigado. Você não pode pegar sozinho? O pingente de jade estava ao lado de Reki. Contanto que ele esticasse a mão, ele poderia pegá-lo. Mas parecia que Reki não tinha intenção de ajudá-lo. Shen Shibai suspirou. Então, por favor, deixe-me passar. Dizendo isso, ele queria estender a mão para pegar seu pingente de jade, mas Reki não se moveu como se não tivesse ouvido, obviamente de propósito. Shen Shibai também ficou animado. Ele apoiou uma mão na cama e estendeu a outra mão para passar por cima de Reki para pegar o pingente de jade. Quando a ponta de seu dedo sentiu o toque frio único do pingente de jade, a porta se abriu com um pará. A pessoa que chegou fez um grande movimento. A porta bateu na parede e fez um estrondo alto. Shen Shibai de repente ficou tão assustado que toda a pessoa se apoiou em Reki. Uma voz masculina ligeiramente embaraçosa soou na porta. Caralho, chefe. Vocês estão jogando tão abertamente logo de manhã. O café da manhã já está pronto e eles ainda não desceram. Lu fez ou tomou a iniciativa de subir as escadas para chamar os dois, mas não esperava ver uma coisa tão emocionante logo de manhã. Desculpe por incomodar. Lu fez ou, que levantou a mão e tocou a ponta do nariz, fechou a porta na ponta dos pés, e a sala caiu em uma atmosfera estranha por um tempo. Shen Shibai soltou o pingente de jade em sua mão e apoiou o cotovelo na beira da cama, querendo se levantar. Então veio o gemido abafado de Reki, estabilizando seu corpo e ficando de pé. Shen Shibai olhou para Reki franzindo a testa com uma expressão de contenção.
Sua visão seguiu todo o caminho para baixo, parando no abdômen de Reki. Ele tinha acabado de bater aqui. O som parecia muito pesado. Sua visão ficou confusa por meio segundo no segundo seguinte, e de repente uma onda de calor subiu em seu cérebro. O rosto pálido ficou vermelho por causa desse toque vermelho brilhante. Shen Shibai olhou para Reki, abriu a boca, mas não soube o que dizer. Já Reki encarou seus olhos com naturalidade, sem mudar a expressão. Surpreso com o quê? Você não tem? Só então Shen Shibai percebeu que era de manhã. Manhã? Tudo normal. Ele mesmo estava exagerando. Esfregou os olhos sem jeito. Reki o ignorou, agiu com eficiência e saiu da casa primeiro. Shen Shibai ficou parado na casa por um tempo, também assustado, e não pôde deixar de suspirar em seu coração, pensando quão sortuda era a protagonista feminina. O aroma do café da manhã de hoje era mais rico do que o de ontem, e eles encontraram o resto do arroz e um pouco de carne seca na cozinha, cozinhando uma panela de mingau fumegante. Assim que Shen Shibai desceu, o forte aroma de arroz atingiu seu rosto. Ele estava tão comovido que quase chorou e rapidamente terminou esta refeição. A equipe se reuniu com Lei e outros em frente à casa térrea. Hoje eles não estavam com pressa de seguir em frente, mas sim de coletar suprimentos. Havia pelo menos 10 famílias nesta aldeia. O povo da aldeia gostava de estocar comida, e os suprimentos coletados desta vez eram consideráveis. Li de Junho e outros também se ofereceram para ajudar, pois estavam indo para o mesmo lugar que a equipe. Todos estavam indo para a base militar, obviamente querendo se agarrar à equipe. Lei não era tolo e entendia claramente os pensamentos da equipe de sobreviventes. Ele não concordou imediatamente, pois se um grupo de pessoas fosse um fardo, concordar só traria mais problemas para o exército. Aproveitando esta coleta de suprimentos, ele queria ver se valia a pena manter esta equipe. A equipe de busca foi rapidamente designada. Todos formaram equipes com pessoas com quem já estavam familiarizados, em grupos de 3. Song Hao estava determinada a seguir o exército desta vez e imediatamente pegou uma das facas mais afiadas de seu espaço. Ela estava se preparando para mostrar sua verdadeira força ao exército nesta batalha. Os 3 cientistas poderiam não participar, e Shen Shibai era um deles. Lei até enviou 2 soldados para proteger sua segurança. Mas Shen Shibai não estava feliz e insistiu em participar, sempre acreditando em um princípio: para sobreviver, você só pode se tornar mais forte. Considerando que o som dos tiros atrairia zumbis próximos. O pedido desta vez era para resolver os zumbis com facas. Cada pessoa no exército seria equipada com uma adaga, e a equipe de mercenários tinha suas próprias armas brancas à mão. Em contraste, Shen Shibai não tinha nada. Ele não estava entre os membros de combate e parecia estar causando problemas sem armas. Lei disse impotente: Shen Shibai, não cause problemas. Embora você saiba usar armas, isso é outra coisa. Não há armas extras para você. Vá com o Dr. Song e os outros. Shen Shibai parecia sério. Eu tenho armas e quero ajudar. Vendo as nuvens escuras se acumulando gradualmente no céu, cobrindo o sol, Lei não pôde deixar de esfregar a testa. Ele não se importou em discutir com ele e disse casualmente: vá encontrar Reki e fique com ele. Reki estava organizando os membros em grupos de 3, preparando-se para partir. Então ele viu Shen Shibai vindo com uma aura ameaçadora, segurando um machado, e parando na frente deles. Todos olharam para ele inexplicavelmente, afinal, sua aparência parecia que ele ia cortar alguém. Reki perguntou a ele: o que você está fazendo? Shen Shibai ficou parado obedientemente, guardando o machado atrás dele. Lei me disse para vir com vocês para matar zumbis. Ele mediu imperceptivelmente o machado atrás dele. A lâmina afiada brilhava friamente. Ele encontrou essa coisa no canto da cozinha, e pegou porque parecia afiada. Pesando o peso em sua mão, ele sentiu que era bom, mas não era assim que os outros viam. O Shen Shibai na frente deles estava pálido. Suor fraco brilhava em sua testa, e parecia difícil segurar o machado. E ele ainda queria matar zumbis? Seria bom se ele não causasse problemas. Reki explodiu imediatamente, e as palavras de repreensão estavam prestes a sair, mas pensando em como Shen Shibai matou os zumbis naquele dia. Ele mudou abruptamente de tom: não importa. Shen Shibai estava inexplicavelmente confuso. Vendo o céu ficando cada vez mais escuro, e prestes a chover se não se apressassem, Reki não queria demorar muito. Se você quer vir, venha. Os 4 foram para um prédio. O prédio era de 2 andares, com paredes conectadas. O prédio era quadrangular, com uma grande área de concreto no meio e alguns detritos nos cantos. 2 zumbis velhos estavam andando de um lado para o outro naquela área.
Eles emitiam rugidos baixos, parados em frente ao portão de ferro. Esses dois zumbis não eram difíceis de lidar, mas a principal preocupação era se havia outros zumbis dentro do prédio. Depois de observar por um tempo e não encontrar nada de incomum, Reki decidiu agir. Estão prontos? Os outros apertaram suas armas e assentiram. O barulho de abrir o portão de ferro instantaneamente atraiu a atenção dos zumbis. Eles não conseguiam ver, apenas tinham audição e olfato, e instintivamente se moveram em direção a Shen Shibai e os outros. À medida que a distância diminuía, os zumbis sentiram o cheiro de comida e ficaram visivelmente animados, emitindo rosnados baixos em suas bocas. Reki fechou o portão de ferro com força. Ele queria estimulá-los a ficarem ainda mais frenéticos. Com a comida bem na frente deles, os zumbis correram em direção ao portão de ferro, e o portão de ferro isolou os dois zumbis. Eles estenderam as mãos pelas fendas do portão de ferro, batendo constantemente para tentar romper essa barreira. O momento estava maduro. Havia muitas gaiolas de galinhas colocadas neste pátio de pecuária, mas as galinhas dentro haviam desaparecido. Era um pouco lamentável, mas a colheita ainda era considerável. Esses suprimentos seriam levados de volta para a equipe por Beato I, e os 3 restantes do grupo continuariam coletando nas casas restantes. O céu estava ficando cada vez mais nublado e parecia que ia chover em breve. Eles tiveram que acelerar o ritmo. Shen Shibai, segure isso, e isso também, segure firme e não deixe cair. Ele tinha vindo para matar zumbis para se exercitar, mas Shen Shibai sentia que havia se tornado um carregador, com um machado nas costas. Ele estava segurando uma pilha de comida e remédios em seus braços. Os zumbis já haviam sido resolvidos por Reki e os outros, e ele nem tocou em um fio de cabelo. Algumas casas não tinham zumbis e não precisavam ser tocadas, então eles entraram diretamente na cozinha para vasculhar a casa, mas a maioria das casas tinha zumbis. No máximo, não havia mais de 5 em cada casa, e eles foram resolvidos facilmente, e eles rapidamente completaram a tarefa. Neste momento, um grito agudo de uma mulher cortou o ar. O som era de Duan Xingchen, e parecia que ela estava não muito longe. Quando Shen Shibai e os outros chegaram, todos os outros também estavam lá. Duan Xingchen estava com os olhos arregalados de terror, encolhida no canto mais distante. Na frente dela estava Duming, caído no chão, sendo desmembrado por 2 zumbis lentos com uma expressão dolorosa, rosto distorcido, olhos rolando para cima e rosto gradualmente ficando azul. O vírus zumbi estava se espalhando por todo o seu corpo pouco a pouco, e finalmente Duming se transformou completamente em um zumbi, e os 2 zumbis ainda estavam mastigando a carne. Esta cena fez todos se sentirem enjoados, e Shen Shibai cambaleou até a parede, incapaz de evitar a náusea, mesmo Song Hao, que havia vivido nos últimos dias por 5 anos. Vendo esta cena, ele não pôde deixar de franzir a testa, mas ainda reagiu primeiro, entrando e cortando com a mão. Du Lin ajudou Duan Xingchen a se levantar do chão. Este último, com o rosto pálido, olhos vermelhos e soluços baixos, saiu do cômodo, e o cheiro repugnante diminuiu muito. Song Hao olhou para Duan Xingchen. O que aconteceu? Duan Xingchen enxugou as lágrimas. Eu estava procurando nesta casa com ele, e originalmente pensamos que não havia zumbis. Como resultado, assim que abrimos a porta, 2 zumbis se lançaram sobre nós, e ele me empurrou para longe e foi mordido pelos zumbis. Falando nisso, as lágrimas de Duan Xingchen não paravam de cair. Durin assentiu. Eu, Liu Min e Xingchen estávamos em outra sala. Quando ouvi o estrondo, pressenti que ele já tinha sido mordido. Ambos são seguidores de Duan Xingchen, e mesmo no Apocalipse, seus corações originais permanecem inalterados, a fim de salvar sua deusa. Liu Ming realmente seria capaz de fazer tal coisa. Após o Apocalipse, todos se acostumaram com a morte. A pequena melodia logo passou, e cada grupo continuou a coletar suprimentos, buscando terminar antes que chovesse. Duan Xingchen, por outro lado, foi estimulada por este incidente e foi descansar mais cedo. Quem se destacou neste evento inesperado foi Song Lao. Sua coragem superou claramente a da maioria das pessoas presentes. Shen Shibai sentiu claramente que havia um olhar de apreciação no olhar educado em direção a Song Lao, enquanto o olhar em sua direção estava cheio de desgosto. Não por nada, entre todos os presentes, ele era o único que constantemente atrasava. Jian Li realmente não aguentava mais. Shen Shibai, você não pode ser um pouco mais promissor? Ao ouvir isso, Shen Shibai balançou a cabeça com os olhos vermelhos, dizendo que não podia. Ele também não sabia que problema havia com este corpo, reagindo tão fortemente. Beato estava um pouco preocupado. Por que você não volta e descansa primeiro?
Você originalmente não precisava enfrentar essas coisas. Não era ele que estava suprimindo à força o corpo, mas sim teimosamente seguindo o grupo. Se ele não conseguisse superar nem mesmo esse pequeno problema, como poderia se tornar mais forte no futuro? A equipe cedeu à meta da missão. Para acelerar o progresso, Lei pediu que eles ajudassem o grupo de Duling. Agora, esta é a última casa. Shen Shibai sentiu seu corpo voltando ao normal. Ele pegou o machado atrás dele e voluntariamente solicitou: "Deixe-me fazer isso desta vez." Lei olhou para ele com raiva. "Que tipo de truque você está aprontando de novo?" Jian Yi também queria ver como ele mataria zumbis sem armas. "Chefe, se ele quer vir, deixe-o vir." Como se tivessem encontrado Shen Shibai chorando e implorando a eles, ele esboçou um sorriso perverso. Lei e Lei concordaram. Os quatro chegaram à última casa. Esta casa também tinha uma cerca. Não se sabe se é semelhante à primeira casa que visitaram. Olhando pelo portão de ferro, havia 4 zumbis no quintal, uma família de 4 pessoas completa. Jian Yi se alegrou com a desgraça alheia. "Então, você vai enfrentar 4 zumbis sozinho? Apenas 2 zumbis adultos e os outros 2 são crianças. Contanto que o método seja apropriado, não é difícil lidar com eles." Shen Shibai apertou o machado em sua mão. A premissa de tudo isso é que seu ataque seja eficaz contra os zumbis. Este corpo tem pouca força, mas não é como se não tivesse nenhuma. Contanto que haja habilidade, matar zumbis não é difícil. Shen Shibai está familiarizado com este ponto, e agora é hora de ver como o efeito prático é. Jian Yi abriu o portão de ferro para ele com muito entusiasmo. Então, ele empurrou a pessoa para dentro. Shen Shibai cambaleou inesperadamente, acidentalmente chutando uma lata de ferro na porta. Os zumbis que estavam vagando sem rumo encontraram instantaneamente um alvo ao ouvir o som. Eles viraram suas cabeças em direção a Shen Shibai em uníssono. Os zumbis não se esconderam e foram direto em sua direção. O machado com força de vento mirou diretamente no pescoço do zumbi. Com um som abafado, a cabeça foi facilmente cortada e caiu a seus pés. No entanto, o sangue do zumbi espirrou em seu corpo. No entanto, ele estava animado com seu ataque e não se importou. Logo, o segundo zumbi atacou. Shen Shibai usou o mesmo método para lidar com os zumbis restantes. Facilmente e sem gastar muita energia, Shen Shibai ficou muito feliz depois de matar com sucesso os zumbis restantes. Ele ergueu o machado pingando sangue e sorriu para o grupo. Lei Yi e Jian Yi sentiram seus couros cabeludos formigarem e seus olhos mostravam um toque de alarme. Beato engoliu em seco e não soube o que dizer. No final, ele silenciosamente ergueu o polegar. Somente Reki semicerrou os olhos, sem saber o que estava pensando. Esta família tinha o hábito de estocar comida e tinha muitos suprimentos. Todos estavam carregando coisas cheias em suas mãos. No caminho de volta, todos tinham seus próprios pensamentos. Somente Shen Shibai estava carregando suprimentos em uma mão. Com um machado na outra mão, ele estava de bom humor, cantarolando uma pequena melodia. Passar por uma casa fez com que ele sentisse um pressentimento inexplicável. Como esperado, um zumbi com a velocidade de um raio saiu correndo e foi direto para Reki. Ele estava segurando coisas em suas mãos, e embora tenha reagido rapidamente, não conseguiu sacar sua arma imediatamente. O zumbi soltou um rugido excitado. Justamente quando estava prestes a tocar Reki, seu cérebro foi perfurado e um cheiro fedorento de felicidade permeou o ar. Reki agilmente se esquivou, evitando o problema de se sujar. Era apenas que a cena agora era muito perigosa e todos os outros estavam aterrorizados. O comportamento de Shen Shibai agora era puramente por instinto. O corpo agiu subconscientemente, e quando ele reagiu, tudo já havia sido feito automaticamente. Talvez este seja o mecanismo de proteção do protagonista masculino do mundo. Na verdade, mesmo que Shen Shibai não tivesse agido, Reki poderia ter se esquivado sozinho. No entanto, ele ainda pediu desculpas a Shen Shibai seriamente. Shen Shibai acenou com a mão galantemente, indicando que ele não precisava ser educado. Os olhos de Reki se estreitaram, e havia uma cor diferente em seus olhos quando ele olhou para ele. Shen Shibai não percebeu nada disso. Sua visão pousou no zumbi à sua frente, e sua expressão era um pouco sutil. Havia algo de errado com este zumbi. Ele era mais forte do que qualquer um que ele já tinha visto antes, e até tinha consciência de emboscar humanos. Claramente não havia nenhum movimento ao redor agora. Ele de repente saiu correndo novamente. Levar os suprimentos de volta para a equipe significava que esta missão estava completa. A colheita de mais de 10 famílias foi muito considerável. Toda a equipe encontrou um total de quase 20 sacos de arroz e mais de 10 sacos de farinha.
Havia também algumas carnes curadas e 15 outros alimentos em conserva pelos aldeões. Quando ficou completamente escuro, um relâmpago cortou o céu roxo escuro, seguido por um trovão estrondoso. Gotas de chuva do tamanho de ervilhas caíram no chão. No início, eram apenas algumas gotas, e então ficou cada vez maior, rapidamente molhando o chão. Todos se reuniram na casa térrea, esperando pelas próximas instruções de Leili. Leili olhou para a chuva do lado de fora da casa, abaixou os olhos e pensou por um momento, então abriu a boca e disse: "Vamos descansar por uma noite primeiro e continuar amanhã." Esta é a primeira chuva após o Apocalipse. Desde o Apocalipse, o tempo mudou e não choveu mais. Olhando para a chuva do lado de fora da casa, todos se sentiram. Somente Song Lao tinha uma expressão feia. Ele franziu a testa e seu rosto tinha uma expressão diferente e rara. Toda vez que Shen Shibai o via, era sempre aquela expressão que ignorava tudo. Lei e Lei também notaram essa anomalia. Lei olhou para ele e perguntou: "O que aconteceu? Esta chuva não está certa." Song Lao é uma pessoa renascida e, naturalmente, se lembra de todas as grandes mudanças após o Apocalipse. Após esta chuva, o padrão apocalíptico será completamente reformulado. O número de zumbis aumentará drasticamente. Os humanos que foram pegos na chuva se transformarão em zumbis durante a noite. Os humanos começarão a ter poderes sobrenaturais, e até mesmo os zumbis começarão a evoluir. Não toque na água da chuva, é chuva ácida. Depois de ouvir que era chuva ácida, ninguém mais pensou em tocá-la. Song Lao olhou para fora e olhou para as gotas de chuva caindo incessantemente e avisou novamente: "Só podemos ficar aqui e esperar a chuva parar. Não toque na água da chuva. Esta primeira chuva apocalíptica pode ser estranha, então é melhor ter cuidado." Ao ouvir isso, Shen Shibai vagamente percebeu algo diferente. Para que a protagonista feminina tratasse isso com tanta cautela. Esta chuva pode ter outras implicações e pode até mudar algumas coisas. Em suma, ouvir a protagonista feminina definitivamente não será um problema. Esta chuva não parou até tarde da noite. Normalmente, não há espaço para tantas pessoas descansarem ao mesmo tempo. Depois que a chuva parou, todos voltaram para as casas onde estavam originalmente. Shen Shibai ainda tem que dormir com Reki hoje. Esses dois eram bastante tácitos. Reki o chamou no escuro. Shen Shibai subconscientemente olhou em sua direção. "Quem te ensinou o truque de matar zumbis hoje?" Essa técnica não é algo que todos conhecem. Geralmente, apenas algumas forças especiais do exército a usam. Mas Shen Shibai era apenas um cientista que fazia pesquisas em um laboratório. Como ele entenderia essas coisas, incluindo o tiroteio que demonstrou durante a invasão zumbi? Não é possível atirar tão bem sem pelo menos 5 anos de prática. Não se pode descartar que seja um hobby e ele pratique com frequência, mas Reki simplesmente sentia que era repentino. "Meu avô era militar, o avô do proprietário original também era militar, e essa técnica era frequentemente usada nas tropas, então isso faz sentido." "Há quanto tempo você aprendeu a atirar tão bem?" "Há muitos anos, isso é verdade." Shen Shibai realmente aprendeu por muitos anos no mundo original. Mas ele nunca esperou que Reki fosse tão cauteloso. No segundo seguinte, sua mão foi coberta por uma mão grande e grossa. Shen Shibai queria puxá-la de volta, mas aquela mão a separou por muito tempo. Então a palma da sua mão foi levemente arranhada pelo outro, e Reki fez um som rouco da garganta. "Você está mentindo. Você disse que praticou tiro por muitos anos, mas não tem um único calo nas mãos." Ao toque, percebe-se que o dedo indicador não toca na água da primavera. Uma mão como essa pode disparar tiros habilidosos e ágeis. É muito contraditório. Shen Shibai, você é muito estranho. Talvez o que eu devesse perguntar é: você é realmente Shen Shibai? O que você quer dizer com isso? Se eu não sou Shen Shibai, quem mais poderia ser? Será que alguém me trocou? Embora ele não soubesse o que estava acontecendo, Reki chegou a uma conclusão em seu coração. Você não é Shen Shibai. Quem você é afinal? Embora ele não tenha passado muito tempo com Shen Shibai, mas ele entende um pouco sobre a personalidade da outra pessoa. Essa pessoa ao lado dele definitivamente não é Shen Shibai. "Eu sou Shen Shibai, mas sou outro Shen Shibai." É sua segunda personalidade, e também é um militar. Reki o desmascarou. "Não, você não tem nenhum senso de justiça de um militar. Você não pode me enganar. Onde está o Shen Shibai original?" Ao ouvir isso, Shen Shibai não planejou continuar fingindo. "Não suportei o estímulo do padre e tive uma divisão de personalidade, então deixei que eu assumisse." Reki não falou, e o silêncio estranho tomou conta do ambiente. Uma frieza sombria rastejou pela espinha de Shen Shibai na escuridão.
Ele ouviu uma voz fria. Só vou te perguntar uma coisa. Você ainda se lembra dos dados do experimento? Shen Shibai quase deixou escapar que se lembrava. Assim que as palavras saíram, aquela sensação de gelar os ossos desapareceu instantaneamente. Ele virou os olhos na direção de Reki. Ele estava prestes a matá-lo agora há pouco. A única coisa valiosa em Shen Shibai é o conhecimento em sua cabeça. Se ele perdesse até mesmo esse pouco de valor, a equipe não precisaria mais protegê-lo. Para Reki, qual personalidade não importava. O importante são as coisas na cabeça de Shen Shibai. Afinal, o Shen Shibai atual é muito mais interessante do que o anterior. Nesse momento, um farfalhar soou do lado de fora da casa. A chuva que havia parado começou a cair novamente. Essa chuva era completamente diferente da anterior, rápida e violenta. Shen Shibai ouviu o som das gotas de chuva caindo. Uma onda de calor gradualmente se acendeu em seu corpo, subindo dos pés ao cérebro, espalhando-se em fios finos pelos membros. Ele não pôde deixar de abrir a colche, ao entrar em contato com o ar frio. O calor foi visivelmente aliviado. Reki não estava dormindo, prestando atenção em seus movimentos o tempo todo. Ele se sentiu um pouco confuso quando Shen Shibai de repente abriu a colcha. Gotas de suor apareceram na testa de Shen Shibai. Pensando em Reki ainda coberto com a colcha, ele não pôde deixar de perguntar: Reki, você não está com calor? Estou com frio, e os dias chuvosos são ainda mais úmidos e frios. Estimo que a temperatura agora esteja abaixo de 10 graus. Shen Shibai não se cobre com a colcha e diz que está com calor. Algo está errado. Shen Shibai murmurou baixinho. Eu estou com muito calor, estou suando. Ele levantou a mão para limpar o suor da testa e olhou para fora da janela. A lua estava grande e cheia esta noite, e através da luz da lua nos cantos, ele viu gotas de chuva pretas caindo. Mas como a chuva poderia ser preta? Talvez ele estivesse enganado. Reki também percebeu sua anormalidade. Ele se levantou a mão e colocou-a na testa dele. Estava muito quente. Shen Shibai, você está com febre. Shen Shibai respondeu vagamente. A onda de calor em seu corpo estava quase o engolindo. Que estranho. Por que ele estaria com febre? O sangue em seu corpo parecia estar sendo queimado em alta temperatura, exalando vapor quente. Seu cérebro estava tonto e ele não conseguia mais pensar. Sua consciência desapareceu gradualmente. Ele não pôde deixar de agarrar Reki quando, rapidamente, caiu na escuridão total, perdendo completamente a consciência. Mas a temperatura do seu corpo ainda estava subindo. Além disso, a temperatura de Shen Shibai foi transmitida para ele através do contato com a pele. Até Reki começou a sentir a anormalidade em seu corpo, começando a esquentar. Ele não pôde deixar de abrir a colcha, deixando o ar frio acariciar seu corpo quente. Quando o brilho fraco da manhã nasceu no horizonte, o amanhecer estava chegando e o mundo foi completamente reformulado. Shen Shibai abriu os olhos. Ele sentiu claramente que este corpo havia sofrido uma grande mudança. Ele não conseguia dizer exatamente o que era, mas, em suma, era muito confortável. Ele sabia que Reki já havia acordado e estava encostado na cabeceira da cama olhando para a ponta dos dedos em transe. Percebendo o movimento de Shen Shibai, ele disse: Acordado? Você também sentiu muito calor ontem? Shen Shibai assentiu, sentou-se e esfregou as têmporas. Eu pensei que ia morrer de calor. Reki gesticulou para que ele olhasse para os dedos. Em seguida, uma pequena corrente elétrica saiu das pontas dos dedos, estalou e desapareceu rapidamente no ar. Shen Shibai parecia surpreso. Poderes? Então o que essa chuva estava insinuando era isso. Reki assentiu pensativamente. Ele olhou para Shen Shibai. Qual é o seu poder então? Shen Shibai balançou a cabeça. Eu não sei. Então tente imaginá-lo. Imitando Reki, Shen Shibai olhou para as pontas dos dedos, tentando o seu melhor para sentir a normalidade do corpo, mas não obteve resultados. Será que ele não despertou nenhum poder? Isso é muito cruel. A maioria dos fortes após o apocalipse são pessoas com poderes. Pessoas comuns sem poderes, não importa o quão poderosas sejam, só podem ser bucha de canhão. No entanto, ele tentou 2 ou 3 vezes. Ainda não houve nenhuma mudança. Seu coração esfriou pela metade. Eu acho que não tenho nenhum. Neste momento, uma pequena trepadeira brotou da ponta dos dedos de Shen Shibai, balançando no ar. Era o poder do sistema de madeira. Embora não atendesse às suas expectativas, não era um poder muito forte, mas era melhor do que nada. Não é ruim. Vou lá embaixo ver a situação dos outros. Depois de dizer isso, Reki saiu da sala, deixando apenas Shen Shibai sozinho. Ele se levantou e moveu ligeiramente o corpo.
Ele podia sentir claramente que, depois dessa chuva, além de despertar poderes, seu corpo também havia sido bastante fortalecido. Seu corpo estava cheio de poder e ele sempre quis desabafar. Ele vagou por um círculo. Finalmente, ele parou em frente ao único guarda-roupa de madeira na sala. Incapaz de se conter, um estrondo soou na sala. Ele olhou atordoado para o guarda-roupa quebrado à sua frente. Ele não pôde deixar de engolir em seco. Isso foi demais. O grande movimento atraiu com sucesso a atenção de todos no andar de baixo, e uma voz veio do andar de baixo. Shen Shibai, o que você fez de novo? Não é nada, algo caiu acidentalmente. De repente se tornou um Hércules. A explicação razoável que Shen Shibai conseguiu pensar foi que ele também despertou um poder de fortalecimento de força, um sistema de madeira com 2 sistemas de poder. Ser capaz de despertar 2 poderes foi uma surpresa inesperada para Shen Shibai. Existem muitos tipos de poderes definidos neste mundo. O primeiro tipo é o tipo de elemento comum, madeira, água, fogo, terra. O segundo tipo são os poderes mutantes de vento e trovão. O terceiro tipo são os poderes de aprimoramento corporal, como força, velocidade, poder e audição. O último tipo são os poderes especiais de espaço e mente. Entre os 4 tipos de poderes, o poder de ataque mais forte é o poder mutante, seguido pelos elementos comuns, depois o aprimoramento corporal e, finalmente, os poderes especiais. Shen Shibai achava que, de alguma forma, tinha que despertar um poder de ataque. Ele se tornaria um homem forte no futuro. Como poderia isso acontecer sem um poder dominante? Mas seus poderes atuais de força e madeira são realmente indescritíveis. O poder da força no estágio posterior é praticamente inútil, exceto por ser um pouco mais forte. O poder da madeira é um poder de valor médio. Não é ofensivo o suficiente nem defensivamente forte o suficiente. No estágio posterior, ele é responsável por estimular o crescimento das plantações na base. É preciso ser grato. Shen Shibai se consolou em seu coração. Para todos os efeitos, ele agora é um usuário de poder, o que é melhor do que nada. Nesse momento, ele estava imerso em seus próprios pensamentos e não percebeu a normalidade em seu corpo. Temia-se que um calouro tivesse algo jogado no chão. Shen Shibai olhou para a fonte do som e descobriu um pequeno pedaço de gelo caindo aos seus pés. Ele pegou o estranho pedaço de gelo, que ainda estava fresco e não havia derretido. Ele levantou a mão e olhou por um longo tempo. Em pouco tempo, outro pedaço de gelo apareceu na palma da mão. Shen Shibai ficou surpreso por um momento e não soube como reagir. No final, ele só conseguiu dizer algumas gírias chocantemente. Isso é porque o Deus da Sorte não abençoa tanto o protagonista com 3 poderes. Ele possui 3 dos 4 tipos de poderes. E ainda tem um poder de gelo, que é o segundo em poder destrutivo depois do trovão. Shen Shibai ainda estava tonto depois de descer as escadas. Jian Yi tomou a iniciativa de se aproximar no andar de baixo. Shen Shibai, ouvi dizer que você despertou o poder da madeira. Shen Shibai acenou com a cabeça obedientemente. Ele não pretendia dizer que era um usuário de 3 poderes. O orgulho nos olhos do jovem era inconfundível. Eu sou um usuário do poder do fogo, Jian Yi. Shen Shibai agora sabia por que ele estava tomando a iniciativa de se aproximar dele. O fogo supera a madeira. Não importa como você olhe para isso, Jian Yi o domina. Um adulto bonito nunca discute com crianças. Shen Shibai acenou com a cabeça para indicar que sabia, e então caminhou em direção a Beatu. Jian Yi cerrou os punhos atrás dele, ressentido. Ele sentiu como se tivesse socado um travesseiro de algodão e se sentiu desconfortável por todo o lado. Beatu coçou a cabeça e revelou um sorriso honesto. Beatu é um usuário do poder do trovão. Jian Yi é um usuário do poder do fogo e Beatu é um usuário do poder da terra. Cada poder está mais ou menos ligado às suas próprias características. Quanto aos 3 poderes no corpo de Shen Shibai, ele pensou por um longo tempo e, finalmente, chegou à conclusão de que os deuses da sorte não precisam de senso comum. Portanto, toda a equipe de Fuá, com exceção de Li de Junho, são usuários de poder. 4 pessoas em uma equipe são usuários de poder, o que é um número incrível. Shen Shibai admirou secretamente a bravura dos irmãos mais novos do protagonista masculino. Depois do café da manhã, todos arrumaram seus pertences e se reuniram na casa militar. A chuva da noite anterior já havia parado e o tempo estava ensolarado. Não havia água acumulada no chão e estava tão seco como se não tivesse chovido. Lei Yi se aproximou rapidamente de Reqi assim que o viu. Você notou a normalidade ontem? Depois de acordar esta manhã, muitas pessoas descobriram que haviam ganho habilidades. Qual é a sua habilidade? Reqi acenou com a cabeça ligeiramente para indicar o poder do trovão.
Lei então explicou um por um. Além de mim, que sou um usuário do poder do vento no exército, apenas um soldado despertou o poder do gelo. E então o Dr. Song despertou o poder do fogo. Apenas 2 pessoas na equipe de sobreviventes, Song Hao, o poder do fogo, e Duan Xing-Shen, o poder da água. E vocês? Reki pensou um pouco e explicou a situação. Todos ficaram estupefatos. Com certeza, as pessoas são mais irritantes quando comparadas a outras. Os olhares de todos para ele ficaram ainda mais ansiosos. Reki acrescentou que Shen Shibai é um usuário do poder da madeira. Depois que essas palavras foram ditas, Shen Shibai sentiu olhares de todas as direções. Havia todos os tipos de emoções, como surpresa e ciúme. Desde aquele dia em que ele errou, a imagem de Shen Shibai nos corações de todos sofreu uma nova subversão. Ele ajudou a equipe a sair da situação difícil, mas algumas pessoas ainda guardavam rancor e ainda não gostavam dele. Esse tipo de pessoa também pode despertar poderes. Deus realmente é cego. Shen Shibai sabia que eles estavam fazendo isso de propósito. Ele olhou ao redor e descobriu que a maioria das pessoas que falavam não havia despertado poderes. Sua mentalidade sempre foi muito boa e ele não se importava com o que essas pessoas diziam. Ele sorriu e disse, sim, até mesmo pessoas como eu podem despertar poderes. Depois de dizer isso, ele usou seus poderes e uma pequena muda brotou na ponta de seu dedo. Ele mal podia esperar para balançá-la na frente daquele grupo de pessoas. É uma pena que pessoas como eu tenham poderes, mas algumas pessoas não. Você diria que isso é irritante. Ao ouvir isso, os rostos daquele grupo de pessoas ficaram verdes e brancos. Em um canto despercebido, Reki observou sua ação infantil e puxou os cantos da boca imperceptivelmente. Depois de balançar por um tempo, Shen Shibai voltou para sua posição e ficou obedientemente. Ele não exagerou, apenas estimulou ligeiramente aquele grupo de pessoas. Lei viu que Reki tinha uma maneira de sair e se juntou para assumir o controle da situação. Os suprimentos nesta vila foram coletados e não há necessidade de ficar mais. Logo, Reki e outros formularam uma nova rota de partida. A equipe de sobreviventes propôs que eles queriam viajar juntos porque tinham o mesmo destino que eles. Depois que os líderes de ambos os lados discutiram, eles finalmente decidiram que eles se juntariam temporariamente ao exército sob a condição de que tudo tivesse que obedecer ao comando do exército. E os alimentos coletados devem ser entregues. Da mesma forma, o exército protegerá sua segurança de acordo com o plano. O próximo lugar que eles irão é a cidade turística de Fontes Termais. Eles escolheram ir lá porque acreditavam que deveria haver gasolina na cidade. Shen Shibai ainda estava com a equipe de Reki como antes. Em comparação com aquele grupo de pessoas no exército que não gostavam dele, seria ainda mais irritante ir lá. Shen Shibai não queria andar no mesmo carro que Jian e os outros, então ele correu para o carro de Beatu. Este carro é ocupado por Beatu e Li de Junho e é usado principalmente para carregar suprimentos. Ainda há 2 lugares vazios na parte de trás. Ele abriu a porta e ficou estupefato ao ver o rosto de Reki. Por que você está aqui? Estou te vigiando. Shen Shibai se sentiu muito deprimido. Ele já havia provado com o tempo que não causaria mais problemas. Depois da estranha comoção da manhã, Reki sempre sentiu que havia algo errado, então subiu as escadas para dar uma olhada. O que ele viu foi um guarda-roupa despedaçado. A julgar pelas rachaduras, ele foi quebrado. Shen Shibai teve que confessar honestamente, eu quebrei. O poder do sistema de força é muito óbvio e é fácil de expor na vida diária. E mesmo que ele não dissesse, a outra parte logo descobriria com seu grau de cautela. É melhor confessar diretamente. Reki perguntou sem rodeios, eu pedi para você confessar honestamente. Shen Shibai levantou a mão. Eu juro, o guarda-roupa quebrou quando eu dei um soco nele. Li de Junho, na frente, não conseguiu aguentar e zombou. Shen Shibai, você está louco? Será que despertar poderes também fará as pessoas ficarem mentalmente instáveis? Se você pudesse quebrar um guarda-roupa com um soco, eu poderia quebrar uma montanha com um soco. Aconselho você a não causar problemas, ou o chefe ficará zangado mais tarde. Reki franziu a testa e seus lábios também estavam franzidos em uma linha reta. Parecia que ele estava perdendo a paciência. Shen Shibai estava muito triste. Ninguém acredita na verdade hoje em dia. Além de despertar o poder da madeira, também despertei o poder da força. Sabendo que eles não acreditariam, a prática é o único critério para testar a verdade. Ele viu um taco de beisebol colocado ao lado de Li de Junho pelo canto do olho. Você ainda precisa daquele taco de beisebol. Li de Junho pegou o taco de beisebol e pesou-o em sua mão. Este é sólido. Ele jogou o taco de beisebol para Shen Shibai.
Não diga que se você realmente puder quebrá-lo, eu te chamarei de pai. Este é o mesmo tamanho dos do mercado, mas é especialmente pesado para levantar. É como um sonho idiota para uma pessoa querer quebrá-lo. Shen Shibai pensou sobre isso por um longo tempo, mas não fez nada. As 3 pessoas no carro estiveram observando seus movimentos. 3 minutos se passaram assim. Vendo que Shen Shibai não estava se movendo, Li de Junho falou para zombar. Enquanto dizia isso, ele pegou o taco de beisebol e agarrou as 2 pontas com as 2 mãos. Ele exerceu força, mas o taco de beisebol não respondeu. No segundo seguinte, 2 rachaduras apareceram no meio do taco e ele quebrou em 2 com um estalo. Em um instante, todos os 3 ficaram chocados e sem palavras. Li de Junho deixou escapar e gritou, pai. Shen Shibai examinou cuidadosamente os 2 tacos de beisebol quebrados e balançou a cabeça. Descuidado. Eu pensei que precisaria de alguma habilidade para quebrá-lo, mas eu não esperava que pudesse ser quebrado apenas com força bruta. Ele sentiu que essa habilidade não era tão inútil. Batu engoliu em seco, hesitante. Então, você realmente despertou poderes? Por trás daquele semblante amigável, havia um olhar pensativo. De repente, Shen Shibai percebeu um olhar quente. Ele ergueu a cabeça e viu Li Ying com um rosto ansioso. Li Ying é apenas 2 anos mais velho que Jian Yi. Esse cara geralmente é um pouco adolescente e muito ingênuo. Sua mentalidade é boa. Ele é o único na equipe que não despertou habilidades, mas ainda não se importa e não se importa nem um pouco. Ele olhou para Shen Shibai animado. Você é o escolhido? Shen Shibai parecia confuso. Eu não sou. Seu chefe Li Ying olhou para ele e pareceu pensar em algo, ficando ainda mais animado. As veias azuis no rosto de Bai Jing tremeram ligeiramente. Ele de repente disse, Pai Shen, decidi segui-lo de agora em diante. De repente, ele ganhou um filho tão grande. Shen Shibai sentiu que não tinha sorte de desfrutar disso. Ele inconscientemente olhou para a reação de Reki, que era diferente do esperado. Reki estava encostado preguiçosamente no assento, com os olhos fechados, fingindo estar dormindo, sem se importar com o que estava acontecendo no carro. Li Ying foi completamente conquistado por Shen Shibai e se transformou em um pequeno fã. Ele continuou elogiando sem parar até que Shen Shibai não aguentou mais e mandou-o calar a boca. Só então o carro recuperou um raro silêncio. O carro dirigia na estrada, gradualmente saindo da área poluída. No caminho, encontrou muitos zumbis. Depois dessa chuva, não foram apenas os humanos que mudaram, até mesmo os zumbis evoluíram. Comparado com a lentidão e rigidez anteriores, agora eles são mais ágeis e seus movimentos são mais flexíveis do que antes. Pensando no lote de zumbis rápidos que encontraram antes, um calafrio surgiu no coração de Shen Shibai. Depois dessa chuva, eles definitivamente se tornarão mais fortes e o ambiente de sobrevivência enfrentado pelos humanos será ainda mais severo. O sol da tarde se pôs gradualmente, atravessando esta terra. O carro chegou a um famoso ponto turístico de celebridades na internet. Também é a famosa pequena cidade turística de Fenshin. Shen Shibai inconscientemente olhou para fora da janela. A luz residual do olhar ao virar a cabeça incluiu uma cena que o fez perder a alma. Neste momento, seus olhos estavam fixos apenas em Reki. O sol quente da tarde brilhava no perfil do homem, suavizando seus traços faciais geralmente afiados. O cabelo comprido amarrado casualmente caía um tanto desordenado em suas bochechas, parecendo preguiçoso e charmoso. Ele inconscientemente inclinou ligeiramente a cabeça e olhou para a paisagem fora da janela. 2 palavras brilharam na mente de Shen Shibai: Deus. Aqueles olhos frios eram claramente tudo o que ele possuía na natureza. Vendo esta cena, ele inconscientemente lambeu os lábios e então encontrou os olhos de Reki. Todo o seu corpo estremeceu. Inconscientemente, ele engoliu em seco. Este mal-entendido parece ser um pouco grande, porque o olhar de Reki para ele era complicado. A expressão era um tanto indescritível. Shen Shibai sentiu o couro cabeludo dormente de constrangimento. Incapaz de suportar aquele olhar penetrante, ele desviou o olhar. Ele cuidadosamente aumentou a distância entre os dois, e as orelhas de Reki estavam um pouco vermelhas. Esta é também a razão pela qual eles escolheram ficar aqui. Devido ao que eles pensavam, agora é a baixa temporada de turismo, então não há muito fluxo de pessoas. Apenas alguns zumbis andavam de um lado para o outro na rua. Ao ouvir o movimento, eles choraram em direção ao carro. Então eles foram impiedosamente atropelados. Li Ying viu ainda menos zumbis lá fora do que na aldeia anterior. Beato respondeu, naquela época, o meteorito caiu por volta das 5 da manhã. Nesse horário, todos estão dormindo. As pessoas na aldeia geralmente se levantam cedo para trabalhar.
Aqueles que vêm para viajar, é claro, não se levantam tão cedo. O surto do apocalipse foi porque meteoritos carregando vírus caíram em todo o mundo. Naquela época, eram exatamente 5 horas da manhã. Muitas pessoas ainda não tinham acordado e muitas pessoas se transformaram diretamente em zumbis em seus sonhos e ficaram presas em suas casas. Em suma, não há muitos zumbis. Há um ou dois espalhados pelas ruas. A maioria está trancada nos hotéis. O que pode ser visto é vazio, deprimente e cheio de morte. Como uma cidade morta, a desolação revela uma atmosfera sombria e estranha. De tempos em tempos, zumbis batendo nas janelas e seus rugidos baixos podem ser ouvidos nos hotéis ao longo do caminho, fazendo as pessoas sentirem arrepios. O céu está ficando mais escuro e os zumbis estão ficando mais animados. O centro da cidade turística mais próspera parece estar sendo alvo. Neste momento, os carros da equipe pararam sucessivamente em frente ao Hotel Móvel Eiffel. A voz de Lei veio do alto-falante. Vamos ficar aqui temporariamente esta noite. A porta do hotel estava bem fechada e trancada. Obviamente, ninguém morava lá antes do apocalipse. Depois de remover a fechadura, Lei liderou vários soldados e entrou primeiro para verificar. Logo eles saíram do hotel com expressões de alegria. Tivemos sorte. Este hotel está se preparando para abrir e ninguém começou a morar nele. Não precisamos nos preocupar com a presença de zumbis na casa. Um grupo de pessoas entrou no hotel com entusiasmo. Pela decoração interna, este hotel é realmente novo. Parece que foi feito recentemente, tudo é novo. Até mesmo uma cesta de flores com votos de boa inauguração foi colocada na porta. Quando a porta se abriu e eles viram a decoração da casa, todos ficaram tão emocionados que quase choraram. Quartos limpos, embora houvesse muita poeira, eram como um paraíso para as pessoas que experimentaram o apocalipse por um mês. Além disso, este hotel também tem uma fonte termal privativa. Shen Shibai olhou para a piscina borbulhante à sua frente e não pôde deixar de dar um tapa no próprio rosto. Não estou sonhando, estou? Atrás do hotel está a fonte termal ao ar livre. Espera-se que homens e mulheres estejam separados. Não é grande, só pode acomodar 5 ou 6 pessoas ao mesmo tempo. Ainda está quente, nebuloso e bonito. A voz de Lei soou rapidamente. Todos, encontrem seus próprios quartos e morem em grupos de 2. Depois de arrumar, vocês podem ir para a fonte termal para tomar banho. O jantar será distribuído em 30 minutos. Além de alguns soldados que ainda estão patrulhando, o resto das pessoas foi procurar quartos. Shen Shibai foi designado para o mesmo quarto que Reki novamente. Só que desta vez havia uma cama de casal no quarto. Depois de encontrar um quarto, Shen Shibai se preparou para ir à fonte termal. Ele ainda perguntou especialmente a Reki antes das 9 horas. O outro balançou a cabeça. Shen Shibai não se importou muito. Ele pegou uma toalha e foi vagarosamente até a fonte termal. Então ele viu um monte de homens velhos apertados na piscina. Li Ying até o convidou calorosamente para descer. Shen Shibai olhou para a sala de som e voltou para casa furtivamente. Parecia que ele esperava que ele voltasse em breve. O rosto de Reki não mostrou nenhuma surpresa. Ele estava preguiçosamente encostado na cama. Quando o viu, ele apenas olhou levemente para ele. Shen Shibai ouviu o tom deitada na cama. Um grupo de homens velhos estão todos amontoados. Vou passar mais tarde. Reki apenas murmurou um pu. Laon deitou em uma cama tão confortável. Shen Shibai disse confuso para ele. Vou descansar um pouco primeiro. Me acorde quando for a hora de jantar. Ele não esperou por uma resposta e adormeceu inesperadamente. Reki olhou para ele e confirmou que ele estava dormindo antes de fechar os olhos e sentir a normalidade transmitida no mar de consciência. Depois daquele dia de chuva estranha, um novo espaço foi aberto em sua mente. Ele parece ter despertado mais do que apenas o poder do raio. Ele pode sentir qualquer coisa dentro de um raio de 500 metros. Sejam humanos, zumbis ou outras coisas. Por exemplo, agora, ele já havia percebido um monte de pessoas na piscina termal em seu mar de consciência. Embora essa habilidade seja conveniente, ela requer muita energia. Usá-la por mais de 10 minutos o fará se sentir muito cansado. Sentindo que todos estavam reunidos no saguão do hotel, Reki gritou para Shen Shibai, que estava dormindo como um porco na cama. Shen Shibai, levante-se e coma. Depois de comer, vendo que estava quase na hora, Lei Yi se levantou e distribuiu o que seria feito amanhã. Shen Shibai e os 3 cientistas foram automaticamente designados para guardar o hotel. Restavam apenas 15 membros da equipe com capacidade de luta. Finalmente, foi decidido que Duan Xinxin e 3 pessoas que não haviam despertado habilidades ficariam aqui,
e o resto iria para 2 equipes para procurar suprimentos e procurar gasolina. Song Hao se ofereceu para procurar gasolina. Ouvindo dizer isso, Chen Shibai de repente se sentiu confiante. Era certo que a equipe encontraria gasolina hoje, e a equipe de Reki era responsável por coletar suprimentos. Estava ficando tarde. Depois que o trabalho foi distribuído, todos se prepararam para descansar. Quando Lei estava prestes a voltar para seu quarto, Chen Shibai o puxou apressadamente. Amanhã vou coletar suprimentos com Reki e os outros. Lei Shi disse: Reki está no comando, não me importo com você, e foi embora. Tu Liu e Chen Shibai ficaram ali, coçando a cabeça inexplicavelmente. Quando Chen Shibai voltou para o quarto, Reki não estava lá. Ele imaginou que o outro tinha ido para a piscina termal, então também pegou uma toalha e foi para lá. Com certeza, Reki estava sozinho na piscina termal, com uma expressão de prazer no rosto. Chen Shibai entrou e disse: Você realmente sabe como aproveitar a vida. Reki estava com os olhos semicerrados e emitiu um som gutural. Ele já estava à beira da piscina termal, com a água cobrindo seu peito, o que lhe dava uma sensação afiada. Chen Shibai sentou-se em uma grande pedra e observou Reki na água. Eu vou coletar suprimentos com vocês amanhã. Ao ouvir isso, Reki ficou em silêncio por um momento antes de dizer: Faça como quiser, mas você é responsável pela sua própria vida. Chen Shibai prometeu apressadamente. Ele agora esperava que Reki fosse embora logo, para que ele pudesse aproveitar a piscina termal sozinho. Mas, vendo a aparência de Reki, era óbvio que ele não iria embora tão cedo. Depois de esperar um pouco, ele ficou impaciente e despiu rapidamente suas roupas. Ao ouvir o barulho, Reki ergueu ligeiramente os olhos. Quando sua visão tocou aquele corpo branco prateado e impecável, suas pupilas encolheram repentinamente. Ele baixou os olhos e olhou para a palma da mão, como se pudesse quebrá-lo com um pouco de força. A cintura do homem era muito anormal. Não se sabia se era por causa da piscina termal ou de outra coisa, mas de repente ele sentiu o nariz quente e um fluxo quente jorrou. Inconscientemente, ele estendeu a mão e tocou a ponta do nariz. Reki, você está com sangramento nasal. Olhando para o sangue em seu braço, Reki ficou chocado por um momento. Erguendo os olhos para Chen Shibai, o rosto do outro estava cheio de espanto. Você ficou muito tempo na água, fez as pessoas sangrarem pelo nariz. Limpando rapidamente o sangue sob o nariz, Reki se levantou e foi para a margem. Talvez ele esteja um pouco irritado ultimamente. Chen Shibai o observou partir, mas não pôde deixar de assobiar depois que sua figura desapareceu. Além de outras coisas, o corpo de Reki era realmente bom. Mesmo podendo desfrutar da piscina termal sozinho, Chen Shibai não ficou muito tempo. Ele caminhou cautelosamente pelo corredor, porque por causa do despertar da habilidade, sua força também aumentou muito. Ele caminhou passo a passo até a esquina do corredor e ouviu alguém falando. Eram Reki e Song Yunju. Ele se lembrou que Song Yunju tinha interesse em Reki. Era a principal coadjuvante feminina da ex-esposa. Chen Shibai se escondeu no escuro, observando silenciosamente os dois. Reki estava de costas para ele e não conseguia ver sua expressão. Ele já estava vestido. E Song Zuyu estava vestindo um roupão de banho, revelando metade de suas pernas finas. Era óbvio que ela veio encontrar Reki de propósito. Os lábios de Chen Shibai se curvaram ligeiramente em um sorriso divertido. A reação de Reki foi muito fria. O que você quer comigo? Song Zuyu o chamou gentilmente, estendendo a mão para Reki. Reki evitou imperceptivelmente a mão de Song Yunju. Song Yunju, por favor, contenha-se. Song Yunju não se desencorajou com a rejeição de Reki. Para ela, um Reki assim era mais charmoso. Quanto mais difícil de conseguir um homem, maior a sensação de conquista. Ele torceu a cintura e continuou se aproximando de Reki. Ouvindo o tom de Reki, Chen Shibai se banqueteou secretamente no escuro. Entre as meninas do time 3, Song Yunju não era a mais bonita, mas seu corpo era o melhor. Reki, eu gosto de você. Reki permaneceu inexpressivo, desinteressado na tentação à sua frente, e até pode-se dizer que a evitou. Ele deu um passo para trás para se distanciar de Song Yunju. Desculpe, eu não gosto de você. Essa resposta era esperada por Song Yunju, mas ele ainda queria tentar. Reki olhou para ele inexpressivamente. Eu gosto de peitos pequenos. Ele deixou cair a palavra com calma, sem olhar para trás. Song Yunju ficou parado no lugar tão zangado que nem sequer foi embora. Chen Shibai, que estava ouvindo escondido, naturalmente ouviu essa frase. Song Yunju tinha peitos pequenos. Como esperado, o protagonista masculino só amava a protagonista feminina. Ele voltou para o quarto. Reki já estava deitado na cama, de costas para ele,
parecendo ter adormecido. Mas assim que tocou no colchão, ouviu a voz de Reki. Não imaginava que você tinha o hobby de escutar escondido. Shen Shibai sorriu sem jeito. Eu ouvi sem querer. Me desculpe por incomodá-los. Então não fiz barulho. Absolutamente não foi de propósito. Como você sabia que eu estava lá? Reki zombou. O som de você engolindo saliva era tão alto. O rosto velho de Shen Shibai ficou vermelho, e ele rapidamente mudou de assunto. Não imaginava que você rejeitaria Song Yun-ju. Ele tem um corpo tão bom. Reki, que originalmente tinha mudado um pouco sua visão sobre Shen Shibai, ficou com um olhar de desprezo em seus olhos ao ouvir suas palavras, mas ele ainda explicou seriamente, eu não gosto dele. Shen Shibai acenou com a mão para ele. Você gosta de peitos pequenos? Ele olhou cuidadosamente para Reki, com um grande senso de diversão, imitando os movimentos de Song Yun-ju, puxando seu roupão de banho, expondo os ombros brancos prateados, apertando a garganta e dizendo, Reki ergueu os olhos ao ouvir o som, e suas pupilas encolheram repentinamente. Shen Shibai achou sua reação interessante e divertida. Se Song Yun-ju tivesse peitos pequenos, talvez isso tivesse acontecido. Inesperadamente, Reki pareceu de repente ficar irritado, e depois de um tempo, ele saltou repentinamente da cama. Então Shen Shibai sentiu uma força o empurrando, a força o fez cair para trás na cama macia. O que aconteceu a seguir eu assisti por vocês. Naquela noite, os dois tinham pensamentos diferentes e ninguém mencionou o que aconteceu na noite passada no dia seguinte. Depois de uma boa noite de sono, Shen Shibai dormiu profundamente. Reki não dormiu muito bem, e havia olheiras óbvias sob seus olhos. Vendo as olheiras de Reki, Lu fez ou não pôde deixar de perguntar, chefe, você não dormiu bem ontem? Não só não dormi bem, como não consegui fechar os olhos a noite toda. Jian Yi perguntou apressadamente, o que aconteceu? Shen Shibai causou problemas para você de novo? Vendo Jian Yi me acusando sem discriminação, Shen Shibai não concordou. Que prova você tem? O chefe está no mesmo quarto que você. Quem mais poderia ser além de você? Chefe, diga, é ou não é? Reki acenou com a cabeça e balançou a cabeça, e então sua expressão ficou sombria como se tivesse pensado em algo. Ele estava exalando baixa pressão por todo o corpo. Na noite passada, ele não sabia por quê, mas assim que fechava os olhos, sua mente se enchia de Shen Shibai gritando Reki suavemente. Reki estava prestes a enlouquecer e simplesmente abriu os olhos até de manhã. Então, tudo é culpa de Shen Shibai, mas pensando bem, ele não pode ser totalmente culpado. O que mais o irritava era o grito de Shen Shibai, Reki, que o fez reagir. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais escuro ficava seu rosto, e ele decidiu ficar longe desse cara, Shen Shibai, no futuro. Vendo seu rosto sombrio, ninguém ousou falar mais, até que o aparecimento de Lei quebrou a situação. De acordo com as equipes designadas na noite passada, todos partiram. Nós vamos para o posto de gasolina, vocês coletam suprimentos no supermercado próximo. Mesmo que não tenha nada, não importa, o mais importante é não entrar em conflito com os zumbis. O resto de nós ficará no hotel. Depois de falar, a equipe se dispersou. Shen Shibai seguiu Reki e os outros, e o principal destino dos metamorfos era o grande supermercado mais próximo. Fenzhen é uma cidade turística, embora pequena, mas com todos os tipos de instalações para comer, beber e se divertir. Existem muitos supermercados na cidade. Quando chegaram, não havia muitos zumbis na entrada do supermercado. Havia muitas manchas de sangue espirradas no vidro da porta da loja. As prateleiras internas estavam espalhadas, e parecia que alguém já tinha estado aqui. Reki observou por um tempo e concluiu que não deveria haver nada lá dentro. A maioria das coisas já tinha sido levada, e entrar seria apenas uma perda de tempo. Por precaução, ele explorou o interior com seu poder espiritual com antecedência e descobriu que ainda havia muitos zumbis. Todos seguiram Li Ying e entraram pela parte de trás do supermercado. Depois de muitas voltas e reviravoltas, eles realmente encontraram. O armazém era muito grande e cheio de coisas da cidade e do campo. Os olhos de Shen Shibai se arregalaram. Mesmo que levássemos tantas coisas de volta, não caberiam no carro e, ao chegar à base, a maioria teria que ser entregue. Shen Shibai só se arrependia de não ter um espaço dimensional. Essas coisas encheriam metade da vida dele e ele não teria com o que se preocupar. Como vamos carregar tantas coisas? Antes que terminasse de falar, viu Reki olhar para Li Ying. Qual é o tamanho do seu espaço? Li Ying pensou um pouco, aproximadamente o tamanho de um caminhão. Prioridade para a comida, os outros vão buscar comida.
Todos receberam a ordem e se dispersaram. Apenas Shen Shibai ficou parado no lugar com o rosto cheio de choque. Li Ying é um usuário de habilidade espacial. Ele entendeu o que Reki quis dizer naquele dia. Acontece que todos no time são usuários de habilidade. Reki caminhou até ele. Por que você está parado aí? Vá buscar comida. Li Ying é um usuário de habilidade. E ainda por cima espacial? Por que você não disse isso antes? Shen Shibai fechou a boca no meio da frase. Afinal, Reki e os outros não são militares, é preciso ter cautela em tudo. Ele também não é muito familiarizado com eles. Contar a ele seria normal. A atitude de Reki não tem nada de errado, mas ele se sente desconfortável. Ele se virou e foi para a área do armazém. Reki olhou para suas costas e não pôde evitar franzir a testa. Será que ele está bravo porque eles esconderam isso dele? Olhando para as costas de Shen Shibai, Reki hesitou por um momento, mas não o seguiu. Deixe ele ficar bravo. Por que eu deveria me importar tanto com ele? O espaço de Li Ying é limitado. Não tem como encher todo o armazém. Mesmo assim, a colheita ainda é considerável. Todos os suprimentos dentro de seu espaço pertencem a toda a equipe. O suficiente para eles usarem por um bom tempo. Usuários de habilidade gastam uma certa quantidade de energia ao usar suas habilidades, incluindo usuários de habilidade espacial. Depois de encher seu espaço, o rosto de Li Ying estava pálido como papel. Chefe, estou com um pouco de vontade de vomitar. Beato apoiou Li Ying, que estava fraco por todo o corpo. Depois, os 6 foram coletar suprimentos e saíram em 2 carros. Não havia tantos zumbis por perto e os que foram atraídos foram rapidamente eliminados. Esta viagem foi tranquila. Depois de encherem os carros, eles se prepararam para voltar para o hotel. Tudo estava indo muito bem. Por alguma razão, Shen Shibai se sentiu um pouco inquieto. Do outro lado da rua do supermercado, havia um hotel de onde vinham sons ocasionais de zumbis batendo nas janelas. De repente, ele percebeu um olhar estranho fixo nele, frio e pegajoso, como se uma cobra estivesse rastejando atrás dele, e um homem sendo atacado por zumbis ficou ferido e infectado. Shigu desapareceu de repente. Shen Shibai respondeu e caminhou rapidamente em direção ao carro, sentando-se no mesmo de antes. Beato viu que seu rosto estava pálido e perguntou preocupado. Seu rosto está horrível. O que aconteceu? O tom de Shen Shibai era um pouco incerto. Eu acho que vi alguém agora. Ele estava em uma das janelas do hotel do outro lado da rua. Todos no carro olharam na direção que ele apontava, mas estava vazio. Havia apenas cortinas balançando levemente, sem ninguém. Li Ying descansou um pouco na cidade e recuperou um pouco da energia. Irmão, você não se enganou? Não tem nada lá. Não me enganei. E não tenho certeza se é uma pessoa. As pupilas dele eram brancas. Um silêncio estranho tomou conta do carro. Irmão, você não está tentando nos assustar, está? Não, eu vi de verdade agora. Ele estava parado perto daquela janela, olhando para mim. Ao ouvir isso, todos sentiram um arrepio na espinha. Eles mal podiam esperar para sair desse lugar perigoso. No entanto, assim que o carro ligou, uma sombra escura passou rapidamente na frente do carro. Li Ying engoliu em seco. Eu estou vendo coisas. Acho que vi uma sombra. Aquela sombra circulou o carro, muito rápido. Pela forma, dava para perceber que era uma pessoa. Que diabos é isso? Que assustador! Chefe, vamos sair daqui rápido. A voz de Quechu estava tremendo um pouco. Não podemos ir. Olhando ao redor, a área originalmente vazia de repente começou a ser preenchida por zumbis. Inconscientemente, eles já haviam cercado os 2 carros, formando um círculo como se fosse de propósito. Reki pegou uma arma do banco de trás e jogou para Beato e Li Ying. Finalmente, ele entregou uma pistola para Shen Shibai. Você sabe usar uma pistola, certo? Shen Shibai assentiu. Em seu coração, ele resmungou. Eu sei usar um rifle de precisão. Como eu não saberia usar uma pistola? Armas podem não ser capazes de lidar com aquela sombra agora, mas são úteis contra outros zumbis. Ele olhou para Shen Shibai. Fique perto de mim e não faça nada, ouviu? Os zumbis do lado de fora do carro estavam se reunindo gradualmente. Tiros soaram um após o outro. Reki já estava um passo à frente deles, lidando com os zumbis. Perto dali, havia apenas zumbis comuns. Depois de sair do carro, aquela sombra escura não foi vista novamente. Shen Shibai seguiu Reki de perto. Cautelosamente, ele olhou ao redor procurando por aquela sombra escura desaparecida. Se ele não estivesse enganado, aquela sombra escura era um zumbi. Pelo menos de nível 1 após a evolução, caso contrário, a velocidade não seria tão rápida.
Shen Shibai girou a cabeça e olhou ao redor. De repente, ele encontrou um par de olhos escarlates. Aquele par de olhos estava escondido entre as árvores. Ele sentiu um choque no coração e uma forte sensação de inquietação varreu todo o seu corpo. Apontando para as árvores, Reki, ali. As poucas pessoas seguiram na direção que ele apontava e viram aqueles olhos vermelhos estranhos, sem esperar para ser descoberto. O zumbi não se escondeu mais e revelou sua verdadeira forma. Ele era extremamente rápido e apareceu na frente de algumas pessoas em um instante, revelando presas afiadas. O zumbi na frente dele estava todo vestido de preto. Obviamente, era a sombra escura que havia aparecido agora. Sua aparição fez com que os zumbis próximos ficassem ainda mais animados. Até mesmo os zumbis do supermercado ouviram o chamado e saíram correndo. Reki ordenou em voz baixa: vocês cuidem dos outros, eu lido com este. Tentem usar armas o máximo possível, e usem suas habilidades apenas se for absolutamente necessário. Habilidades causam mais dano aos zumbis, mas consomem muita energia. Uma vez que o corpo esteja sobrecarregado, ele será forçado a descansar por 10 minutos. Esses 10 minutos são fatais. A indiferença de Reki irritou o zumbi de nível 1. Ele mostrou os dentes e soltou um rugido. Em seguida, ele usou sua vantagem de velocidade para lançar um ataque. Os movimentos do zumbi de nível 1 eram extremamente rápidos, com presas e garras extremamente afiadas. Depois de algumas trocas, ele nunca conseguiu tirar vantagem de Reki. Ele ainda levou um golpe da habilidade de raio de Lei. Ele gradualmente percebeu que não conseguia vencer o homem à sua frente. As pupilas de bronze escarlates e estranhas olhavam de um lado para o outro. Seu olhar parou em Shen Shibai. Ele gritou estranhamente e avançou em direção a Reki, então abruptamente fez uma curva e foi direto para Shen Shibai. Prevendo que este zumbi de nível 1 poderia atacá-lo, Shen Shibai estava preparado. Ele deu um passo para trás para evitar o ataque. Ele usou sua habilidade para invocar uma videira grossa e comprida e a golpeou pesadamente no corpo do zumbi. Com um estrondo alto, a videira jogou o zumbi a 10 metros de distância, caindo pesadamente no carro não muito longe. Esta foi a primeira vez que Shen Shibai usou suas habilidades em combate real. O poder causado pela combinação de células de madeira e força o surpreendeu. Olhando para o carro amassado pelos zumbis, Shen Shibai exclamou: este poder é realmente incrível. Depois de alguns golpes, ele sentiu que poderia matar o zumbi a chicotadas. Percebendo que não conseguiria obter nenhuma vantagem de nenhum dos dois, o zumbi soltou um grito estridente. O som agudo estava além do que os ouvidos podiam suportar. Shen Shibai não pôde evitar franzir a testa. Ele usou suas habilidades e caminhou em direção ao zumbi, querendo eliminar completamente a fonte do ruído. Assim que deu 2 passos, Reki o puxou para trás. Reki advertiu friamente: cubra seus ouvidos. Olhando para Reki, que não foi afetado de forma alguma. Shen Shibai está tão chocado que você não se sente mal? Nenhuma resposta, seus olhos afiados alertam para o redor. Algo está vindo. A partir do momento em que Xiao se lembrou, Reki ousou saber que algo estava se aproximando aqui. É muito provável que sejam os reforços que ele chamou. Suas palavras são inexplicáveis. Shen Shibai só pode adivinhar sozinho. Será que ele chamou reforços? Xiao parou e os arredores voltaram a ficar silenciosos. Os zumbis lentamente se levantaram do carro e seus olhares frios travaram em 2. Outro zumbi saiu lentamente de trás do carro. Seu corpo está limpo. Além da pele azul esbranquiçada e pupilas vermelhas, ele parece idêntico aos humanos. Shen Shibai ficou surpreso e suou frio. Quanto mais a aparência de um zumbi se aproxima da dos humanos, maior o nível. Este na frente dele é muito mais limpo do que aquele agora. Este é pelo menos de nível 2. Se não fosse por Reki ter parado agora. Estava apenas pensando nisso quando a outra parte falou antes dele. Eu lido com o primeiro, você lida com o recém-chegado. Os dois entraram em estado de batalha em um segundo. Lidar com esses 2 zumbis evoluídos. Armas não desempenham nenhum papel aqui. A única coisa em que eles podem confiar é um aliado. Um zumbi correu direto para Shen Shibai. Uma sombra negra passou e um vento forte surgiu na borda. Shen Shibai evitou o ataque do zumbi e um brilho frio brilhou em seus olhos. Este zumbi não é fácil de lidar e é extremamente rápido. Se as videiras não conseguirem agarrá-lo, não há como matá-lo. Embora ele ainda tenha uma arma em seu corpo, ele não quer expô-la até o último momento. Ele tocou Mushi e uma videira acenou no ar.
Atacou diretamente um zumbi. Antes que a videira pudesse tocar o zumbi, ela rapidamente se esquivou. Videiras cianas rastreiam continuamente um zumbi. Perseguindo e escondendo, não parece uma luta, mas sim um jogo. Do outro lado, Reki e o zumbi de nível 2 estão em uma situação de confronto. De vez em quando, ele se distraía e prestava atenção à situação de Shen Shibai. Ninguém tomou a iniciativa primeiro. Os zumbis de nível 2 já têm consciência de pensamento preliminar. A intuição diz a ele que o homem à sua frente é muito perigoso. Naturalmente, ele não será tão imprudente quanto um zumbi. Ele está procurando por brechas. Reki aderiu ao princípio de não me mover se o inimigo não se mover e ficou parado em silêncio. Shen Shibai simplesmente parou de perseguir neste momento e recolheu as videiras. Ele simplesmente ficou parado ali. O zumbi sentiu o desaparecimento das videiras e parou estranhamente. Ele olhou para Shen Shibai e então olhou ao redor. Não vendo a videira verde que ele temia, ele sentiu que podia atacar e levantou suas garras. No entanto, o que ele não esperava era que Shen Shibai não planeja usar Mushi desta vez. As garras se aproximam do cérebro e estão prestes a pousar sobre ele. Suas pupilas excitadas brilham. Shen Shibai está ainda mais animado do que ele. Seu corpo gira rapidamente e ele agarra o pulso do zumbi com o revés e puxa-o para a frente. O zumbi não esperava que ele agarrasse de repente e ficou obviamente chocado. Aproveitando esta oportunidade, Shen Shibai pegou seu punho e bateu diretamente na têmpora do zumbi. Com um estalo, a cabeça do zumbi caiu no chão. Reki tem prestado atenção ao movimento ali. Vendo de relance que o zumbi correu para Shen Shibai. Naquele momento, a pessoa ficou parada e indefesa. Ele ficou nervoso e queria resgatar. Então ele viu a cena agora. De repente, sentiu um arrepio. Então a cabeça do zumbi veio para os seus pés. Ele avançou e deu uma bola de trovão na cabeça do zumbi. Um forte cheiro de queimado encheu o ar. O zumbi de nível 2 do lado oposto estava obviamente ansioso quando viu seu companheiro ser resolvido. Aproveitando o momento em que Reki abaixou a cabeça para usar a bola de trovão, ele lançou um ataque. Shen Shibai levantou a cabeça e viu o zumbi de nível 2 querendo atacar furtivamente e gritou apressadamente para ter cuidado. Reki já havia percebido sua chegada. Ele levantou a mão e lançou uma bola de trovão. O zumbi de nível 2 sentiu o perigo e rapidamente se esquivou. Ele abriu uma distância de dezenas de metros e percebeu que não conseguia vencê-lo. Ele olhou ao redor e obviamente queria escapar. Ele era tão rápido que Shen Shibai não conseguiu impedi-lo, e no final ele o deixou fugir. Finalmente, olhando para a direção em que o zumbi desapareceu, ele coçou a cabeça. Eu acho que ele vai voltar. A julgar pelo comportamento deste zumbi de atacar pessoas furtivamente. Ele é definitivamente uma pessoa sombria e velha. Talvez ele esteja esperando em algum lugar para nos atacar furtivamente mais tarde. Reki levantou a cabeça para olhar para o céu e disse em voz profunda para procurá-los. O céu começou a ficar anormal. O sol foi coberto por nuvens escuras. Os arredores estavam escuros e uma estranha nuvem vermelha surgiu no horizonte. Algo está errado. Temos que voltar mais cedo. Shen Shibai acenou com a cabeça e seguiu atrás dele, mas sentiu que parecia ter esquecido algo. Seu olhar passou pela cabeça carbonizada. Então uma inspiração brilhou e ele rapidamente caminhou até o zumbi morto. Quase esqueci essa coisa. Reki também o seguiu. Shen Shibai pegou um bastão de perto, continuamente vasculhando a massa carbonizada. Reki não olhou para suas ações e perguntou: "O que você está fazendo? Procurando por algo?" Assim que as palavras foram ditas, um cristal translúcido apareceu na massa carbonizada. Shen Shibai pegou o cristal e apertou e entregou a Reki. "Olhe, eu o encontrei. O que é essa coisa?" Reki estreitou os olhos e olhou para o cristal transparente entre seus dedos. Tinha cerca do tamanho de um mendinho, em forma de diamante, incolor e translúcido, parecia um diamante. Brilhava com brilho cristalino sob a luz natural. Era muito bonito. Shen Shibai explicou que isso se chama núcleo de cristal. Essa coisa aparecerá no cérebro de zumbis de nível 1 ou superior. Ele pode ser usado para melhorar os poderes. Mais tarde, ele se tornará uma moeda de circulação. Reki ficou em silêncio. Núcleo de cristal é o nome que você mesmo deu. Sabendo que ele iria suspeitar, Shen Shibai disse: "Você não leu romances apocalípticos?" Vendo Reki atordoado, ele de repente gritou estranhamente: "Não é possível, realmente alguém que nunca leu um romance apocalíptico." A testa de Reki se contraiu e ele não pôde deixar de cerrar os punhos. Por que essas palavras soam tão desconfortáveis? "Não é possível, você realmente nunca leu?" A expressão de Reki estava rígida.
Seus punhos se afrouxaram e se apertaram, apertaram e afrouxaram novamente. Finalmente, ele balançou a cabeça obedientemente. Eu nunca li. Por favor, me diga. Shen Shibai não o provocou mais. Ele explicou meio verdade, meio mentira. Muitos romances apocalípticos escreveram que haveria núcleos de cristal no cérebro dos zumbis. Eu apenas procurei casualmente e não esperava que realmente houvesse um. Depois de uma pausa, ele continuou. Os humanos evoluirão e os zumbis também. Eu estimo que aquele agora já evoluiu para o nível 1. O outro pode ser de nível 2. Ele pegou o núcleo de cristal em sua mão. O que essa coisa pode fazer? Eu também não sei. Reki acenou com a cabeça pensativamente. Ele não perguntou mais nada, mas tinha um plano em seu coração. Ele acreditou em sua atuação. Shen Shibai definitivamente sabe alguma coisa e não planeja expô-lo. Gui, vamos embora. Inconscientemente, os dois foram levados pelos zumbis até o estacionamento atrás do supermercado. O carro está estacionado na entrada do supermercado e precisa ser contornado. Shen Shibai caminhou atrás de Reki. De vez em quando, ele olhava para trás, com medo de que o zumbi de nível 2 que havia escapado de repente voltasse para atacar furtivamente. Olhando para trás 4 ou 5 vezes, não houve nenhuma normalidade e ele gradualmente relaxou. Parece que o zumbi realmente se foi. Reki, por outro lado, olhava para o céu de vez em quando, com as sobrancelhas franzidas. O céu está ainda mais estranho e ficando cada vez mais vermelho. Uma rajada de vento frio soprou e algo caiu do céu. Shen Shibai parou e estendeu a mão para pegar os flocos de sangue caindo. Flocos de sangue. Toda a terra foi tingida de branco pela neve caindo, desolada e bela. Reki não parou por causa da neve caindo. Ele se distanciou dele. Temos que voltar logo. Aproveitando a neve caindo, todo o rosto de Shuesu ficou animado. Reki encontrou seus olhos e os olhares dos dois se conectaram. Uma tênue emoção se espalhou no ar. A rara atmosfera foi despedaçada por várias lâminas de água afiadas. As lâminas de gelo condensadas da água abriram o ar e cortaram os flocos de neve, voando direto para Reki. As pupilas de Shen Shibai se arregalaram de repente. Olhando para a lâmina de água que estava prestes a atingir Reki, ele disse em voz rouca para ter cuidado. As palavras ainda não foram ditas. Ele sentiu seu corpo sendo puxado por uma força intensa, e quando reagiu, ouviu um som pesado e abafado perto de seus ouvidos. Ele já tinha ouvido isso muitas vezes. Era o som de um objeto afiado perfurando um corpo. Quem tinha sido atingido? Shen Shibai teve seus pensamentos interrompidos pela voz chocada de Reki. Era a primeira vez que ele ouvia Reki emitir um som tão perturbado. Shen Shibai virou a cabeça para procurar Reki, mas descobriu que ele estava atrás dele, com uma expressão chocada e comovida, e parecia não estar ferido. Ele se lembrou de que os dois estavam muito distantes. Como Reki tinha chegado atrás dele? Shen Shibai se sentiu frustrado, mas o que era ainda mais incompreensível era porque Reki não tinha se machucado, já que o zumbi estava indo direto para ele. Nesse momento, uma dor intensa veio do seu abdômen. Ele baixou a cabeça e suas pupilas se contraíram abruptamente. Sua barriga havia sido perfurada, e sangue jorrava loucamente. O vírus zumbi contido no interior penetrou lentamente em seu corpo através da ferida, eventualmente dissolvendo-se no sangue e pingando no chão. Shen Shibai tentou cobrir a ferida aberta, mas o sangue ainda jorrava incessantemente, e seu corpo estava gradualmente ficando rígido. 凯尔依旧是那副懒洋洋的样子，对族人的问候只是随意的扫了一眼，并未明确回应。他是太阳部落的王，是这片草原无可争议的统治者。他的强大和威严早已深入每一个族人的骨髓。就在这时，一个兴奋的小身影从不远处的帐篷边冲了出来。是金，首领大人。然而他刚跑出2步，就被一只强壮的母狮拦腰抱住。是金的阿姆，他脸上带着明显的无奈，紧紧地搂着自己的幼崽，不让他靠近。凯尔注意到了这边的动静，脚步微顿，朝着金的方向走了过去。金的阿姆看到凯尔主动过来，微微俯身首领。凯尔走到金和他的阿姆面前，低头看着在母亲怀里兀自挣扎，一脸兴奋的小狮子抬起爪子，用指尖轻轻拨弄了一下金头顶柔软的绒毛。你的运气确实很好。凯尔的声音带着一丝玩味，那家伙是个特殊的例子。这些天，金梅少念到沈文，即便被训斥也还是死性不改。其中最被他宣扬的就是沈文的实力和样貌。实力方面，凯尔不屑一顾。至于样貌嘛，那家伙确实是一头漂亮的狼。凯尔低头看向眼神有些迷茫的金，对上了沈文山洞里那只少了一只眼睛的小可怜。他应该挺喜欢幼崽的。凯尔慢悠悠地补充道，语气带着几分不确定。金完全没听出凯尔话语里的深层含义和那丝微妙的审视，他只听懂了首领似乎认
认可了那位狼兽人叔叔不会伤害他。小狮子顿时更加兴奋了，用力挣脱了阿姆的怀抱，跳到凯尔巨大的前爪边。首领大人，那个叔叔他现在怎么样了呀？凯尔看着金那副天真无邪、充满关切的样子，熔金般的眼眸里闪过一丝极淡的、难以察觉的异色。他活得非常好。金依旧没能领会凯尔话中的深意，他只为沈文没事而感到高兴。太好了！小狮子欢呼一声，随即又用充满期盼的眼神看着凯尔。那首领大人，既然那个叔叔不会伤害我，下次我可以自己去森林里找他玩吗？金的话音刚落，他身后的阿姆就发出一声惊怒交加的喝止，脸色都吓白了。让他唯一的幼崽独自去森林里找一个狼兽人，这简直是疯了！金被阿姆的怒吼吓得缩了缩脖子。凯尔抬起一只爪子，示意金的阿姆稍安勿躁。他低下头，脸上露出了一个可以称之为和蔼的笑容，虽然那笑容里更多的是一种成竹在胸的算计。你自己去当然不可以。金的小脸立刻垮了下来。但是凯尔话锋一转，笑容加深，如果是我去的话，倒是可以考虑带上你。金的眼睛瞬间亮了起来，他激动的原地蹦跶起来。真的吗，首领大人？你真的会带我去找那个叔叔吗？首领，金的阿姆忍不住担忧的喊了一声。凯尔侧头看了他一眼，语气平淡却带着不容置疑的威严。没关系，我在话语间是一种不容置疑的自信。留下这句话，凯尔不再理会欢天喜地的金和忧心忡忡的阿姆，转身朝着自己位于部落中心区域的最大最显眼的帐篷走去。还没走到帐篷门口，一个同样身形矫健、毛色略浅一些的雄狮兽人就从帐篷旁边的阴影里走了出来。他似乎在那里等了一会儿，见到凯尔过来，微微颔首，脸上没什么多余的表情。他是霍斯，是凯尔的护卫，也是凯尔从小一起长大的伙伴。霍斯看着凯尔走近，迎了上去，神色沉稳。凯尔，你刚刚去哪里了？凯尔没有立刻回答，继续不紧不慢地往前走。霍斯自然地跟在他身边，与他并排而行。两人沉默地走了一小段路，就在快要抵达帐篷入口时，凯尔忽然毫无征兆地开口了。他的目光依旧看着前方，语气听似随意。霍斯，你知道阿文吗？霍斯闻言，脚步微微一顿，他皱起了眉头，重复了一遍那个名字，声音里带着一丝不易察觉的凝重。阿文有所了解。霍斯沉吟了一下，棕色的眼眸中闪过一丝回忆。我对他的了解不算多，但在南部森林，他确实算得上有名，就是一头很凶厉的狼。从狩猎上看，他非常厉害。霍斯继续说道，都说他性情残暴，手段狠辣，据说他在很小的时候就吃掉了自己兄弟。不过最近他似乎被月影部落驱逐了。但此时凯尔的喉咙里却发出一声低低的嗤笑，强大，语气带着明显一丝玩味。霍斯立刻明白了凯尔的意思，无奈的微微摇头，只觉得凯尔的关注点总跟别人不一样。如果比较的对象是你的话，霍斯实事求是地说，那他确实算不上强大。凯尔脸上的笑意更深了，那双熔金般的眸子闪烁着奇异的光芒。他侧过头不再看霍斯，目光悠悠地投向远方，仿佛透过无形的空气看到了那个山洞里的身影。他获得了神赐。凯尔的声音轻飘飘的。霍斯的脸色骤然一变，猛地看向凯尔，眼神中充满了震惊和不敢置信。神赐。凯尔似乎很满意霍斯的反应，他慢悠悠地转回头，嘴角勾着，看起来是一种可以治疗伤势的神赐。霍斯的神色彻底凝重了起来，眉头紧锁，眼神锐利地闪烁着，显然在快速消化这个惊人的信息。神赐，那是兽神对极少数子民的垂青，是力量，是荣耀，更是地位的象征。在霍斯的全部认知里，广袤的大陆南部区域拥有神赐的兽人屈指可数，每一个都是响当当的存在，绝不是阿文这种声名狼藉的家伙能轻易获得的，还是能够疗伤的神赐，治疗神赐。霍斯敢断定这是第一例。霍斯不会去怀疑凯尔的话，他侧头问道，他的神赐可以使用在别人身上吗？凯尔笑了笑，转头瞧了一眼霍斯。联系才行。霍斯站在原地，没有跟进去，那是凯尔的私人空间，即使关系再亲近，没有凯尔的允许，他也不会踏入。他望着那巨大的帐篷，感受着里面传来的属于凯尔地似乎比平时要愉悦几分的气息，陷入了沉思。凯尔今天心情似乎格外的好，今天是正式收养野的第一天，他决定给这只瘦巴巴的小黑豹弄炖好的。身前火堆上架着一口颇大的石锅，正炖煮着什么东西，乳白色的汤汁翻滚着，散发出浓郁诱人的香气。蹲坐在沈文脚边，独眼一眨不眨地盯着那口不断冒着热气的石锅，鼻翼轻轻翕动，喉咙里发出细微的吞咽声。叔叔，这是什么呀？也终于忍不住小声问道。沈文用一根粗木棍拨了拨火堆，让火焰烧得更均匀些。他瞥了一眼身边的小家伙，难得的露出一点笑意。坤坤汤。沈文回答，想了想又补充道，也可以叫鸡汤。鸡汤也重复了一遍，歪着脑袋，显然对这个新词汇感到陌生。就是一种会咯咯叫的长着翅膀但不太会飞的野兽。沈文试图解释，真香啊，也吸了吸鼻子，眼睛更亮了。我也可以吃吗？当然。沈文看了他一眼，语气带着点故意的不耐烦，不然煮这么一大锅干嘛？这玩意儿处理起来麻烦得很，平常我才懒得弄。也闻言，独眼里瞬间迸发出巨大的惊喜，显然没想到这样的美食居是特地为他做的。他有些羞怯，更加不自觉地贴近了沈文几分，谨慎的眼睛注视着专注于煮汤的沈文，语气里满是真诚，你真的好厉害，我从来没有闻过这么香的东西。被幼崽这样毫不掩饰的夸赞，沈文心里愈贴，面上却只是傲娇的轻哼了一声，小意思。锅里的汤炖得越发浓稠，香气也愈发霸道，顺着洞穴没有完全封死的入口飘散了出去。山洞的位置本就靠近森林边缘，浓郁的肉汤香味很快吸引了附近一些嗅觉灵敏的野兽。悉悉索索的轻微响动传入洞内，沈文耳朵动了动，眼神瞬间变得锐利。他放下手里的木棍，走到洞口，朝着外面黑暗的林地方向发出一声低沉而充满威慑力的狼嚎。乌嗷嚎叫声带着属于强大掠食者的警告，在寂静的夜里传出老远。外面那些被香味吸引过来的野兽顿时被吓得作鸟兽散，林地间传来一阵慌乱的奔跑和枝叶晃动的声音，很快又恢复了宁静。沈文这才满意的转身回了火堆旁，
然而这能吓走普通野兽的狼嚎，却无法阻止香味继续蔓延。风将这股诱人的气息带到了更远的地方，飘进了不远处的月影部落。什么味道？一个睡得迷迷糊糊的狼兽人耸动着鼻子，从兽皮垫子上坐起来，茫然的四处嗅闻，好香啊！谁大晚上的加餐？很快，一个又一个帐篷里亮起了微弱的火光，不少兽人被这该死的香味勾得腹中空鸣，再也睡不着，纷纷探出头来。夜影的帐篷里，他猛地睁开了眼睛，这股浓烈的带着某种熟悉感的香味飘来，夜影的脸色瞬间沉了下去。是阿文，中午那顿烤鱼的香味还记忆犹新，现在这股更浓郁、更诱人的肉汤味，除了那个家伙，还能有谁？部落里的嘈杂声越来越大，此起彼伏的吸口水声和议论声让夜影额角的青筋突突直跳。吵什么吵？他猛地掀开帐篷帘子，冲着外面低吼道：“大半夜的不睡觉，都想死在明天的猎物爪子下吗？还不滚回去睡觉！”夜影这一嗓子蕴含着首领的威严，原本还探头探脑、议论纷纷的月影部落兽人们被吓了一跳，纷纷缩回了脑袋。他们不情不愿地钻入帐篷，重新躺回兽皮垫子上。山洞内浓郁的肉汤香气几乎凝成了实质。沈文用打磨过的石勺先给也盛了满满一碗，汤汁呈现诱人的乳白色，炖煮的恰到好处的咯咯瘦肉块酥而不烂，几片去腥的草叶点缀其间，也小心翼翼地凑近食碗。先是深深吸了一口香气，独眼里全是陶醉。他伸出粉嫩的舌头，轻轻舔舐了一下碗边的汤汁，随即眼睛猛地瞪圆了，像是发现了什么不可思议的宝藏。脚不自觉地勾起一抹浅淡的弧度，他也给自己盛了一碗，慢慢喝着。汤底鲜美醇厚，带着独特的清香，是他来到这个世界后吃的最舒心的一顿。一大锅汤，一大半都进了也小小的肚子，他吃得肚皮滚圆，满足地打了个小小的饱嗝，不好意思地看了沈文一眼。沈文没说什么，只是将剩下的汤用石盖盖好。还没到夏天，放一晚上的汤，明天仍然能喝。吃饱喝足，困意也随之袭来。沈文检查了一下用大石块和藤蔓加固的洞口，确认足够安全后，才回到火堆旁的干草堆。他熟练地变回黑灰色的狼形，巨大的身躯几乎占满了整个草堆，也有些犹豫地看着威猛的狼形沈文。但很快，他迈着小短腿挪到沈文的脑袋旁边，小心翼翼地蜷缩起来，将自己毛茸茸的小脑袋靠在沈文颈侧柔软的鬃毛里。沈文动了动耳朵，没有睁眼，只喉咙里发出满足的咕噜声，很快便沉入了香甜的梦乡。这一觉，他睡得格外深沉，不知过了多久，也是被一种安稳的饱足感和洞外传来的光线唤醒的。他迷迷糊糊地睁开独眼，发现自己还维持着昨晚的姿势，也爬起来，抖了抖毛，感觉浑身充满了力气。他好奇地走到洞口，向外望去，只见沈文正赤着上身，在洞外不远处的一块平地上忙碌着。他面前挂着几条处理好的瘦肉，正在用一种带着特殊香气的木材熏烤，也认出那是之前储备的肉干，似乎被那个金毛狮子吃掉了不少。沈文在末世养成的习惯，让他对食物储备有着近乎偏执的重视。他迫切需要重新建立自己的粮仓，似乎察觉到身后的动静。沈文转过头，看到扒在洞口探头探脑的小家伙，挑了挑眉，醒了小懒虫，也被他说得有些不好意思，小脸微微泛红，从洞口跑了出来，来到沈文身边，仰头看着他：“叔叔有什么我能帮忙的吗？”也小声问道，语气带着一丝期待和不易察觉的紧张。他不想像以前那样，只是一个没用的，随时可能被再次丢弃的存在。他想为这个收留他的叔叔做点什么。沈文闻言，停下手里的动作，低头看了看这只堪到他小腿的小黑豹，有些失笑。小孩子能帮什么忙？他伸手揉了揉也毛茸茸的脑袋。你的任务就是好好吃饭，好好睡觉，然后出去玩。他指了指附近相对平坦开阔的区域，就在这附近玩，别跑远，不能离开我的视线范围，听见没？也听了沈文的话，独眼里闪过一丝明显的失落。玩他下意识地抬起小爪子，轻轻摸了摸自己空荡荡的左眼眼眶。他和其他幼崽不一样，他不能只玩耍，他需要证明自己的价值，证明自己不是一个累赘。他闷闷地应了一声，没有真的跑去玩，反而转身开始在附近捡拾一些细小的枯枝。他捡的